bem-vindos a mais um episódio do Hakuna Matata Cast. Bem-vindos a mais um episódio do Hakuna Matata Cast. Bem-vindos a mais um episódio do Hakuna Matata Cast. Meu nome é Ramon. Hoje a gente vai falar aqui com o Fabrício Machado. Bom, ao invés de eu apresentar ele, eu acho que é muito melhor ele se apresentar, contar um pouquinho da história dele, história de vida, pra gente bater esse papo. Hoje a ideia é de conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, a mente empreendedora, como é que funciona, e muito além dos conceitos, mas também a prática disso, né? O Fabrício vai trazer um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Fabrício, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória e como é que tu chegou nesse mundo do empreendedorismo e como é que isso tudo rolou. Bora, vamos lá. Então, primeiramente quero agradecer o convite, né, de estar participando desse podcast aí, parabenizar vocês pelo projeto. Sou suspeito em falar, mas sou apaixonado por esse tipo de projeto, que eu acredito que ele acaba ajudando a transformar a vida de muitas outras pessoas, né? Então, acredito que pelo fato só de a gente estar unido aqui, o propósito é o mesmo e com certeza do outro lado alguém vai ser impactado com o que a gente vai falar aqui, né? Então, primeiramente, eu me chamo Fabrício Machado, sou casado com a Ângela há 17 anos, tenho um filho lindo, Anthony, de 11 anos, né? Estão em casa, minha família lá, que são meus maiores bens, né? Tudo que eu faço hoje por mim e por eles. E estou nessa jornada aí do empreendedorismo já, eu digo hoje, né? Hoje eu tenho consciência que estou aí há mais de 20 anos já, né? Desde quando comecei a trabalhar com 16 anos numa estamparia, eu já tinha essa vontade, essa mentalidade empreendedora, só que faltavam-me ferramentas, né? E durante o processo eu fui desenvolvendo, fui entendendo essa necessidade e fui buscando hoje, como estou até hoje. Então, trabalhei por 15 anos dentro de uma estamparia, né? Trabalhava na produção, comecei lá como lavador de quadro, ainda hoje pela manhã estava contando, lembro muito bem, comecei nessa época de inverno, 4 horas da manhã, pegava minha bicicletinha, a bicicleta azul, Monarch, que eu ganhei do meu avô. O inverno dói de manhã. Cara, Aonde era essa cidade? Em Blumenau, sou de Blumenau, Então eu morava mais ou menos assim, uns 5 km mais ou menos do meu trabalho. Então 4 horas da manhã, pegava uma bicicletinha, colhido de frio. E assim, eu tinha uma dificuldade muito grande, tinha problema respiratório, de alergia. E o inverno pra mim sempre foi triste, inclusive até hoje eu tenho essa dificuldade. E cara, na primeira semana de trabalho, aquela gripe já me botou de cama, atestado. Aí pensa, né, jovem começando ali. Sim. Mas o pessoal viu que não era, como eu gostava mesmo de trabalhar, né, desde muito novo eu trabalhava com meu pai de servente de pedreiro já. Então a galera deu aquela chance, não, vamos ver se esse menino vai tá de convertinha. E graças a Deus a gente conseguiu passar ali. E desde sempre, cara, eu tive muita vontade de aprender. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim. E consegui logo muitas oportunidades boas, né? Pouco tempo depois eu estava já estampando, comecei a aprender a estampar, que era uma coisa muito fora do comum, assim, para mim, né? Em menos de um ano eu tinha conseguido um cargo já de liderança dentro da empresa, né? Um braço do meu encarregado, e ali eu fui me desenvolvendo. Pouco tempo depois, cerca de 2 anos, uma pessoa que era meu encarregado, ele abriu uma estamparia e me convidou para trabalhar com ele como braço direito. E isso foi ali em 2006, e ali foi onde eu comecei realmente a entender um pouco mais desse empreendedorismo, né? Então lá eu assumia toda a responsabilidade, né? Como a gente estava conversando nos bastidores aqui, lá eu negociava com o cliente, eu fazia preço, eu atendia os meus clientes, estilistas, eu atendia. Tem até uma história muito legal que eu me orgulho muito de falar, que em 2007 eu estampei uma peça para Gisele Bündchen, que ela usou a minha peça lá, ela era a modelo da Coach na época, e nós éramos um dos fabricantes de estampas para ele, e ela desfilou com a minha peça lá, né? O mundo todo aí. O orgulho explodiu, né? Então assim, pra mim eu sempre gosto de falar porque é uma coisa que marca a gente, né? Imagina. E eu sempre gostei muito de fazer aquilo ali, porque eu gostava muito de ver a magia acontecer nas estampas, né? Mistura de cores e tudo mais. E por incrível que pareça, cada vez que eu aprendi uma habilidade a mais na estamparia, foi assim como estampar, foi assim de preparar tinta, foi sempre na hora do apuro. Foi sempre na hora que alguém abandonou o barco e disseram, Fabrício, pega que o filho é teu agora, te vira aí, assume. E ali eu encarava e não desistia. Não tinha pode correr, né? Aquela coisa assim, fecha a porta e te tranca aí, né? Sim. E assim, cara, eu vejo que até hoje foi, sabe? Eu sou um cara muito determinado, né? A gente tem os momentos de altos e baixos, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, né? Sou formado como terapeuta, tenho formação em coaching. Hoje eu estou executivo na Adrex Consultoria, que é uma empresa nacional aí que ela está situada com a sede no Mato Grosso, na cidade de Alta Floresta, e eu estou responsável hoje pela comercial aqui em Santa Catarina. Então estamos se posicionando aqui, nossa empresa ela está posicionada hoje no Mato Grosso, São Paulo, Paraná, e está no Rio Grande do Sul também, e agora, né, tive essa oportunidade de abraçar aqui nessa região, e graças a Deus estamos fazendo um movimento muito legal, né? Claro que está no começo ainda, mas junto com a Adrex temos um movimento chamado Empreenda Já,
que ela é uma imersão voltada para empresários e empreendedores que estão em busca de alavancar os resultados, né? E quando a gente fala em empreendedores, a gente fala de vendedores, de líderes, de gestores, né? Toda essa equipe que está na frente do negócio ali. Aquele intraempreendedor, né? Exatamente, né? Eu gosto de dizer muito, quando eu falo de mentalidade empreendedora, né, que é o que a gente estava conversando aqui hoje, eu digo que antes de você pensar em ser um empreendedor, antes de você pensar em ser um empresário, você tem que ter a mentalidade empreendedora. Como assim, Fabrício? O que é a mentalidade empreendedora? Eu, Fabrício, acredito que é você estar preparado para os desafios e você estar disponível para buscar habilidades para superar esses desafios. Senão você não consegue chegar lá. Porque muitas pessoas hoje, né, a gente olha... Eu costumo dizer que um pouco é modinha, né? Eu quero ser empreendedor, eu quero abrir meu próprio negócio porque eu não quero trabalhar tanto, eu não quero dar satisfação. Eu não quero Sabe de nada, eu não quero trabalhar para ninguém, né? Não quero ninguém como chefe. Mal sabe que mais chefe tem. Não, vou trabalhar só 4 horas por dia. Trabalhar Exatamente. Então, a primeira dica que eu dou é assim, ó. Se você tem esse pensamento, cai fora. Desiste. Continua batendo seu ponto ali às 7 da manhã, às 5 da tarde, porque você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você vai ter férias, você vai ter 10º, você vai ter seu momento com a tua família. Agora, se você sente no coração, assim como eu sentia, que você queria realmente fazer a diferença de alguma forma, assim como eu vejo que, né, vocês estão envolvidos aqui também, então vai para o empreendedorismo, que aí é teu caminho. Só que não esqueça que os desafios vão vir. Né? E você vai entender que no primeiro ano, principalmente, quando você iniciar, não vai ser o ano de ganhar dinheiro, não vai ser o ano de alegria, não vai ser o ano de sucesso, vai ser o ano de aprendizado. Então ali você tem que estar disponível a ralar, né? Dentro do Empreenda Já a gente traz um conteúdo bem forte que fala sobre os ciclos da vida, né? E vai baseado muito de acordo com isso aqui, que é o quê? A gente entende, os estudos comprovam que a cada 7 anos a gente evolui num ciclo da vida, a gente muda, né? E se você não seguir esse ciclo da maneira que ele está correto ali, você acaba atropelando a tua vida e o ciclo que vem seguinte você não consegue fluir. Isso é no teu relacionamento, é na tua vida pessoal, é na tua vida profissional e qualquer lugar que você for se colocar. Então lá no ciclo da vida diz que o primeiro ano é o ano de aprendizado, é onde tudo é novo. Então, como que tu vai ter um sucesso se você está aprendendo uma habilidade? O segundo ano é o ano de serviço, onde você vai ter que trabalhar muito e você ainda não vai ver resultado. O terceiro ano vai ser o ano que começa a aparecer uma luzinha lá no final do túnel, que é o ano de aliança, onde você começa a conhecer pessoas, conectar e tudo mais. O quarto ano é o ano de prosperidade, onde você começa a ver algo a mais ali, mas ainda não é o caminho, ainda não chegou ao fim. Então a gente entende que se você não seguir esses passos ali, né, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais dos ciclos, a gente pode trazer esse conteúdo numa próxima aí para não bagunçar a cabeça da galera aí. Porque é um conteúdo que rende assim bastante, sabe, Vitor? E então, se você seguir esse passo a passo, esse caminho, você vai ver que a sua vida vai prosperar. Só que você precisa entender que você tem que respeitar o processo. Respeitar o processo é o primeiro passo, para que você tenha essa mentalidade e você não se frustre com o que a vida vai te proporcionar ali. E assim, até puxando um pouquinho ali da tua trajetória, né? Você comentou que trabalhou na estamparia e depois de um tempo, agora, na verdade, né? Tu percebeu como você era empreendedor naquele momento, né? Exatamente. O que você vê que mudou, assim, a tua mentalidade do Fabrício que estava lá empreendendo sem saber, ganhando muita skill, muita bagagem, adquirindo aquilo ainda de novo sem saber, e o Fabrício de agora, né? O que tu conectou, como é que tu puxou aquilo de lá e entendeu que realmente aquilo era empreendedorismo, né? Certo. Tem uma coisa que o meu avô me falou, digo que o meu avô era uma pessoa muito sábia, né? Meu avô era semi-analfabeto, faleceu com 86 anos, e ele falou uma coisa para mim uma vez que eu não entendi muito o que ele queria dizer com aquilo. Meu avô trabalhou por mais de 30 anos dentro de uma empresa, a Klabin, né? Antigamente era Igaras, lá perto de Lages, e ele também sempre com esse perfil de liderança e tudo mais, e ele falou para mim assim, ó, o melhor lugar para você trabalhar é dentro de uma empresa, porque ali você não precisa se incomodar com nada. Ali você vai ter o teu salário, eles vão te dar ferramenta, vão te dar roupa, vão te dar toda a estrutura. Você só precisa ir com a tua vontade. Aí ele disse, só que tem pessoas que nem vontade têm. E faz sentido, Sim, né? Claro. E eu ouvi aquilo e fiquei pensando, pô, mas o que meu avô quer dizer com isso, né? Eu quero ser dono do negócio, quero ser um empresário, né? Como assim trabalhar no negócio de alguém? E hoje eu entendo muito bem o que ele quer dizer. E essa dica eu dou para qualquer um a todo momento, que é o quê? Se você quer empreender, o melhor lugar para você começar é dentro do CNPJ de alguém. Comece empreendendo em um CNPJ, porque ali você vai ter toda a estrutura, ali você vai poder errar a todo momento, que vai ter alguém para corrigir, vai ter alguém que vai tampar o buraco,
Então, assim, ali você vai absorver a maior experiência que você precisar e que você puder. E foi assim comigo. Durante a jornada, né, dentro das Um estamparias... ambiente muito mais seguro, né, pra tu testar, né? Isso, porque assim, por mais que eu era uma pessoa dedicada, que eu tinha um cargo de confiança, de responsabilidade, mas a bomba maior não era comigo, né? Se desse um pedido lá, né, na época eu falei antes da Coach ali, a Coach era muito boa de trabalhar, só que era uma empresa muito rígida. E eles tinham um controle de indenização que se você atingisse, furasse aquela meta ali, eles cobravam. E teve uma vez que a estamparia pagou uma indenização de 17 mil reais. Nossa. Isso lá em 2007. Então, olha só. Então, assim, aquilo ali não saiu do meu bolso. De alguma forma saiu porque eu não tive o benefício. Mas foi o patrão que teve que ir lá pagar. Agora, se o negócio fosse meu, né, ia doer muito mais. Pagar, dar a cara, né? Dizer, não, erramos, vamos pagar isso aqui, vamos... Exatamente, Então ali eu entendi, cara, que eu adquiri muita experiência ali, né? Conversando com clientes, negociando, fazendo preço e tudo mais. E quando eu fui empreender no meu primeiro negócio, que foi ali... Na verdade, meu primeiro negócio foi em 2012. Eu comprei uma loja de roupas, né? Roupa infantil, só que foi uma sociedade que eu busquei fazer com a minha cunhada e acabou não dando certo. Né? A gente não conseguiu evoluir ali e eu retornei para a estamparia e aquela vontade ficou. Em 2020, quando eu saí da estamparia meio a pandemia, eu comecei a fazer uniformes em casa, né, com uns bercinhos ali, comecei a atender clientes e eu vi que era possível, porque aquele medo, né, que a gente estava falando do medo que eu tinha daquela segurança, que na verdade não existe, que eu ganhava um salário que achava que, nossa, era o melhor salário do mundo, em menos de 2 meses, empreendendo em casa, fazendo estampa de uniforme, eu dobrei meu salário, fazendo aquilo ali. E ali eu entendi qual que era o jogo. Ali eu entendi que as habilidades que eu tinha adquirido estavam me proporcionando aquilo. E quando eu me vi, eu estava, em menos de 6 meses, eu estava dentro de um galpão, com uma estrutura que poderia comportar tranquilamente 5 pessoas trabalhando comigo, e eu não sabia o que fazer. Eu fiquei meio que travado. Entrou aquilo que a gente falou antes, que era o quê? O medo e aquela coisa de, eu quero um negócio, mas só pra mim. Eu não quero ninguém, né? Quero que seja independente, porque eu não quero me incomodar. Só que ali foi o primeiro erro que eu tive, que eu ali, mesmo começando a entender um pouco mais sobre pessoas, eu percebi e disse, cara, peraí, esse negócio não funciona assim. Se eu não tiver pessoas bem treinadas, não vai funcionar. Vai até um limite, né? Até o limite físico, digamos, do que tu aguenta trabalhar, né? O teu tempo, a tua vida, enfim, chega num limite, né? Exatamente. E assim começa a te sugar muito, né? Porque daí a tua família, tinha dias que eu tinha que levar meu filho junto pra lá e ele não gostava, aí a minha esposa trabalhava comigo e aquilo começou a desgastar. E eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu falei, cara, peraí, mas não é isso. Eu saí do CLT pra ter a tal liberdade e vim pra cá e não tô tendo liberdade? Como assim? Né? E ali eu entendi um negócio que hoje assim, eu uso isso com muito para as pessoas assim, uma dica muito potente, que é o quê? As pessoas hoje elas não querem liberdade, as pessoas elas estão em busca de falta de responsabilidade, porque elas acham que empreender é o que a gente falou, é sentar ali, trabalhar 4 horas e as coisas vão acontecer. E não vai, gente. Não dá vai. um F5 na conta do banco lá que vai virar, né? vai virar, uma hora vai aparecer. Eu acho que isso é muito vendido também, que é fácil. Exatamente. Que tem resposta mágica para as coisas. E não existe resposta mágica, não existe solução simples. É você ter que aprender, você ter que fazer, né? Exatamente, tu tem que ralar. E o mais importante, que é o que você fez, que é se dispor a errar. Exato. Se dispor a fracassar. Porque muita gente não vai pra ação porque tem medo do fracasso, tem medo de tentar. E se você não tenta, você não sai do lugar, você não aprende, porque não deu certo, mas alguma coisa você aprendeu. Vai tirar de aprendizado. Exatamente, E assim, esse medo me travou por muito tempo, porque eu tinha aquela tal de segurança, né? Como eu comentei antes. Eu entendi, isso foi o ano passado, durante um treinamento, que eu tinha uma trava. Eu já tinha identificado ela, mas não conseguia superar ela. Era uma trava de uma crença de financeira, cara, que aquilo não deixava evoluir. Vocês têm uma ideia que em dezembro de 2021, eu faturei dentro de um negócio trabalhando sozinho, eu e a minha esposa, fazendo uniformes assim, nada de volume, de produção, eu cheguei a faturar 20 mil reais. E sabe quando tu olha para aquilo e diz, cara, mas peraí, e agora? Qual é o próximo passo? Você conseguiu uma vez, mas a segunda vez tu não conseguia? Tu sempre chegava num ponto e voltava, sabe aquela oscilação? Eu disse, espera aí, tem coisa errada aqui. Tem alguma área que eu preciso desbloquear. E aí eu fui o quê? Em busca de mais conhecimento. Por quê? Porque aquilo ali eu entendia que ele me levou até aquele ponto. Mas se eu quisesse evoluir, quisesse um pouco a mais, eu ia ter que procurar mais conhecimento. Comecei a me desenvolver mais em vendas. E aí entra o pulo do gato. Aí eu entendi que o negócio ele só funciona através de venda. E assim, a venda, gente, é uma coisa que acredito que você já deve ter tido alguma experiência com isso. Eu vejo hoje que é o que mais trava as pessoas. Porque se você perguntar na rua hoje para uma pessoa, quem quer ser vendedor? Pode ter, cara, 100 pessoas. Poucas vão levantar a mão.
Porque a primeira coisa que ela vai vir na cabeça é vendedor não é legal. Vendedor tem é chato. um preconceito, né? Vendedor é aquele, vendedor é aquele malandro, aquele cara que tá querendo sempre te vender, te enganar, né? Te passar para trás com alguma coisa. Tem uma cultura assim por trás disso. É uma cultura, uma crença, né? Sim. E tem uma outra coisa que é assim, ó, se a gente for analisar, parece, não, mas não é vendedor. Mas é uma coisa que trava muitas pessoas, que é aquela historinha assim, ó. No domingo de manhã, você tá em casa e tem um cara na frente da tua porta lá. Sim. Ou no sábado à tarde tem um cara com uma panelinha. O que o pai e a mãe dizia pra gente quando criança? Vai lá e fala que eu não tô em casa. Ou nem atende, né? Ou não atende, se esconde. Se esconde. Finge que não tá em casa. Isso, gente, gera um bloqueio tão grande na mente das pessoas, vocês não têm noção. Porque assim, a pessoa ela fica pensando, peraí, eu não quero ser essa pessoa chata. Eu não quero ser essa pessoa inconveniente de bater na porta dos outros. Só que tem uma coisa que as pessoas não entendem no vendedor, que se a gente for analisar pro mercado hoje, tem uma coisa que todos querem, que é ter dinheiro. Todas as pessoas querem ter muito dinheiro. E não pelo dinheiro em si, mas para ter uma vida boa, proporcionar uma vida boa para a família e tudo mais. E a profissão de vendas é a única profissão que eu vejo hoje que mais dá a oportunidade de ganhar dinheiro de uma maneira mais fácil, entre aspas, mais simples. Vamos dizer fácil não, vamos dizer mais simples e mais escalonável. Por quê? Porque só depende dele. Ontem eu atendi um cliente pela manhã que ele vende projeto de energia solar e ele falou para mim que um vendedor dele no mês passado faturou 30 mil reais. Um vendedor sem formação, sem faculdade, só com conhecimento técnico. 30 mil reais. Aí a gente olha hoje, uma pessoa formada, pós-graduada, doutorada, às vezes ela não ganha isso. E ela estudou muito, muito conhecimento. Então olha só o poder que a venda tem. E quando você sabe usar isso a teu favor, gente, se torna muito, muito leve. Porque quando eu entendi isso no meu negócio, eu entendi, cara, antes de eu ser um terapeuta, antes de eu ser um executivo, eu preciso ser um vendedor. Eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso criar esse relacionamento para que daí as oportunidades venham. Mas esse bloqueio com vendas, ele impede até as pessoas que são formadas, né? Porque elas têm que entender que elas vão sair da faculdade, elas vão ter que vender o serviço. Exatamente. E é muitas vezes aí que dá a frustração. Porque tu sai, aí tu não é mais estudante, tu entende que tu vai ter que abrir, às vezes, um consultório, um médico, né, digamos, ou vai ter que ir lá fazer entrevista para prestar o serviço para alguém, e ali ele vai estar vendendo, ele vai ter que se vender, tanto para conseguir um emprego em outro lugar, quanto para abrir o seu próprio consultório. E aí que muita gente trava e bloqueia e entra num ciclo ruim, né? Um ciclo vicioso. Porque tá com aquela crença com vendas. Eu não sou vendedor, daí às vezes tem um bloqueio tão forte com venda que não consegue nem se posicionar vendendo o seu próprio serviço, se vendendo. Exatamente. Mas sabe que eu vejo que assim, ó, essa parte da pessoa dizer ou achar que ela não é um vendedor, na verdade, é com certeza uma crença limitante, porque na verdade todo mundo é vendedor. A partir do momento que tu fala de um filme, de uma música, de alguma coisa para alguém, você tá vendendo. A diferença é que você não tá ganhando nada com isso, mas tu tá vendendo, entendeu? Aí a gente chama de indicação, você tá fazendo uma indicação, né, e tudo mais. Mas, cara, todo mundo é vendedor e tem esse potencial de ser vendedor. A questão é, o que a pessoa vai vender? Tem que ser algo que ela acredita e que ela goste. Não pode ser qualquer coisa, porque senão aí entra aí na minha opinião, entra nesse bloqueio de achar que ela não consegue. Eu acho que é algo assim dela entender que o vender nada mais é do que ela oferecer. E é interessante assim, tu falou um negócio da pessoa acreditar no que ela tá vendendo, né? E conecta muito no que a Paula falou, né? Imagina se a gente tá vendendo o tempo todo, a gente vende nosso serviço, a gente vende nossa hora trabalhada, né? Querendo ou não, o mercado de trabalho é isso, tu tá vendendo a tua hora em troca de uma remuneração, né? Então, numa entrevista ou no dia a dia de trabalho, se você não acredita no que você está vendendo e o que você vende é você, sua hora de trabalho, coisa não vai. Que ciclo que se criou ali que te travou, né? Você não está acreditando em si mesmo, mesmo que inconscientemente você esteja vendendo, não naquela clássica, né, que a gente tem a cultura do vendedor, mas vê que é um ciclo que ele gera ali e ele te trava totalmente, né? Tá vendendo o teu trabalho, mas eu não acredito no que eu vendo, que é o mesmo, e daí o negócio fica empacado, né? Fica empacado, fica estagnado na vida. E olha como isso é muito interessante, quando a gente começa a entrar nesse assunto assim, né? Porque na área do marketing digital, por exemplo, eu vou falar porque é uma das áreas que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Dentro da mesma área, vou falar de gestão de tráfego. Para quem não sabe, gestão de tráfego é fazer anúncio em redes sociais, Google e tudo mais. Tem pessoas profissionais que cobram
R$ 1.500 por mês para fazer o serviço de anúncios na internet. E tem pessoas que cobram R$ 800. Talvez, provavelmente, essa pessoa que cobra R$ 800 vai fazer talvez até mais do que o que cobra 1.500. A diferença dos dois é que o cara que cobra 1.500 ele acredita no que ele faz. Ele sabe que o que ele faz é algo de valor. E ele acredita naquilo e ele acredita nas habilidades que ele tem. O cara que está ali com R$ 800 pode até ser um cara que não está há tanto tempo no mercado. Mas ele ainda não acredita. Porque na hora que ele entender que o que ele faz é algo de valor de verdade, ele não vai ter medo de cobrar R$ 1.500, R$ 1.800. Exatamente. Quando a pessoa tem essa virada de chave, de entender o valor do que ela faz, mesmo que ela acredite que não tenha tanto valor assim, mas na hora que ela entender que para os outros tem, ela começa a acreditar nela mesma, acreditar no serviço que ela oferece e começa a oferecer o serviço por um valor maior. Ela muda o jogo, né? Exato. E aí entra o se olhar, né? O autoconhecimento. Porque até então você vai no automático. Você Exatamente. não para e olha. A partir do momento que você identifica igual você tava falando ali, porque tava indo, aí descia, aí subia, aí descia. Tem gente que fica nesse ciclo de cima e embaixo e não percebe. Não para pra pensar, eu vou atrás do conhecimento. Onde tem alguma coisa errada aqui. Não, a pessoa fica ali no automático a vida inteira. Exatamente. Aí quando você sai e vai procurar curso e se entender, se conhecer, que daí dá a mudança. É por isso que eu vejo assim, hoje a importância de um mentor, tá? Às vezes, assim, é nítido, gente. O conhecimento que você tem, ele te leva, assim, até um certo ponto. Só que ele vai te limitar. Ele vai chegar ali, você vai ficar nessa oscilação, nessa gangorra, sobe e desce. E quando eu entendi esse jogo do mentor, eu falei, cara, é isso que preciso. Eu tenho um mentor que até hoje eu acompanho ele, que chama Diego Rodrigues. Foi o primeiro mentor que eu conheci, que eu acompanhei, fiz formação em coach com ele. E ele é muito voltado para lideranças e treinamentos assim. E ele fala da venda justamente o que você estava falando, que é o quê? Né, de uma forma mais clara, venda é transferência de certeza. Você precisa acreditar naquilo que está fazendo, seja o que for. Por exemplo, né, o Vitor falou aqui a questão de vender, né, de estar se vendendo a qualquer momento. Eu ouvi um dia uma coisa que eu fiquei pensando, pô, mas será que isso tem sentido mesmo? O cara falou, imagina que uma criança, desde que ela nasce, ela está se vendendo. Sim. Eu falei, tá, mas por quê? Como assim? Fiquei pensando. Ele falou, claro, ela começa a chorar porque ela quer alguma coisa. Então a venda nada mais é do que você entrega alguma coisa para ganhar outra. É uma troca. Né? Porque se você for querer vender algo e você querer só sugar, eu digo que na venda tem que ter o ganha-ganha. Eu vou te entregar um produto de qualidade, onde você vai ser beneficiado, e eu vou ser beneficiado com a questão financeira, ou seja o que for. Mas se não tiver essa troca, não vai funcionar. E a venda é isso, desde criança. Você tá ali, a criança que precisa trocar a fralda, o que ela faz? Chora. A criança que precisa de mamar, o que ela faz? Chora. E ela está se vendendo, se promovendo. Quando ela vai para a escola criar relacionamento, o que ela faz? Ela vai buscar se vender com um amiguinho. Seja ali, às vezes, por ser muito arteira, ou por ser muito tranquila, né? Isso cada perfil. Então a gente começa a entender que a venda está presente na gente o tempo todo. Só que as crenças, né? Eu digo que, olhando para a programação neurolinguística, os P's programadores que nós temos, né? São nossos pais, os professores, os padres, pastores, né? A questão dos programas de TV, que hoje eu vejo que acaba, né, bagunçando muito a mente das pessoas. Isso aí tudo trava a gente através de crença. Porque quanta coisa ruim a gente ouve ali, né, num programa de TV, quanta coisa ruim que nossos pais trazem da infância deles e repassam para nós de uma forma inconsciente, né, que na cabeça deles é o mais certo. Mas a gente hoje, né, olhando para esse perfil de mentalidade, eu vejo que trava muito. Então olha quanta coisa que bloqueia. Aí quando você pensa em prosperar, quando você pensa em evoluir, como é que você vai fazer? Né, ontem mesmo falando com um cliente, ele falou, cara, eu vejo que eu tenho potencial, eu vejo que eu posso evoluir, mas eu não consigo sair dessa rodinha. A gente brinca, né? A rodinha do hamster ali. Aí eu falei, tá, me conta mais. Como é que é a tua família? Como é que foi a tua infância? A gente teve uma infância complicada, meu pai não tinha muito dinheiro e tudo mais. No que teu pai trabalha hoje? Meu pai trabalha hoje de vigilante. Quanto é que ele ganha? Meu pai ganha R$2.500. Pronto, ali eu já peguei qual era o problema dele. Ele estava baseando o quê? A crença dele baseada no que o pai dele ganhava. Então, como que eu, filho do seu José, que é pedreiro, eu posso ser merecedor e ganhar R$30 mil por mês? Exato. Aí eu bati aquele pico, logo o que vai acontecer? Vou cair de novo, porque eu vou olhar para a realidade do meu pai. Então, assim, né, inconscientemente, a questão da honra pelo pai não pode ser, não, eu não posso passar pelo meu pai, eu não posso passar pela minha mãe, eu tenho que honrar eles. Só que daí está um grande erro, porque o honrar e respeitar é completamente diferente, né? Então você pode sim ganhar mais para que você possa proporcionar uma vida melhor para tua família, para teus filhos, para teus pais, por que não?
E só que aí entra outra crença. Porque todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Se você perguntar hoje na rua quem quer dinheiro, todo mundo quer. Mas aí quando você fala o que tem que fazer para ter dinheiro, a pessoa já não está tão disposta. Né? Hoje a gente vê aí, principalmente na internet, a modinha de R$1 milhão. Todo mundo quer ter 1 milhão. Mas, na verdade, as pessoas não querem ter 1 milhão. Porque ter 1 milhão não é tão difícil assim. O difícil é você fazer as coisas para chegar a ter 1 milhão. Exato. O processo, Trajetória. né? Porque você vai ter que abrir mão de pessoas, você vai ter que abrir mão de lugares. A construção do 1 milhão ali, né? Exato. O detalhe está na construção, gente. Para você atingir 1 milhão. Tanto é que, se a gente for pesquisar hoje, as histórias, né, os estudos comprovam que a pessoa que conseguiu faturar 1 milhão, para ela faturar 2, 3, foi muito rápido. Às vezes ela demora 30 anos para conseguir 1 milhão. Mas o BI ela consegue em 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque ela desenvolveu a mentalidade de 1 milhão. Então tudo está na mente. Quando a gente cria aqui, as coisas começam a acontecer. E as pessoas têm essa dificuldade de entender ainda hoje. E tem um ponto ali legal que você comentou, dessas crenças, e que inconscientemente a gente tem essa parte da ligação com os pais, a gente pode se limitar, né? Um dos fatores que pode limitar a gente, né? E até conectar com o que você falou um pouquinho antes do mentor, né? Uhum. É que a pessoa que está com aquela crença naquele momento, aquela trava, ela por si só, ela não está vendo essa trava, ela não está vendo essa crença, não é algo tão claro para ela porque está inconsciente nela, né? Para ela não tem problema ali não é a questão, né? Uhum. Por isso que muitas vezes um mentor, um treinamento, alguém que possa apoiar a pessoa e mostrar isso, trazer para a realidade dela o que realmente pode estar acontecendo, é que onde a pessoa consegue dar um apoio para virar o jogo, né? Exatamente. Então aí é a importância de um mentor para trazer isso também, né? O próprio processo de coach faz isso, né? Quando você está dentro de um processo, você fala coisas, mas tem um observador que vai apontar isso. Porque você, quando está no processo, você não está percebendo. Aí quando chega o coach e olha de fora, ele consegue observar essa crença, né? Ele consegue te apontar aquilo que você não está vendo. E por isso que eu acho que é fantástico. Embora o Brasil tenha um pouco de preconceito ainda, só que principalmente dentro de negócios, assim, você consegue transformar o negócio, você consegue transformar tudo por ser um observador externo, né? Exatamente. Então você não vai dar a resposta para a pessoa, mas você vai fazer a pessoa observar cada vez mais o comportamento de por que ela está agindo assim. Porque se você não fala, por exemplo, que é o seu pai, a pessoa nunca ia perceber. Não. Porque ela tem esse parâmetro, mas esse parâmetro está no inconsciente. A partir do momento que você perguntou para ele, você trouxe para a consciência. Trouxe para consciência, exatamente. E quando está na consciência, você consegue modificar, você consegue... Aí tu começa a trabalhar, né? Para resolver trabalhar aquilo. isso. Isso que tu falou é muito importante, assim, eu vejo o quanto o coach foi importante para mim, tá? Eu entrei ali no conhecimento, no desenvolvimento do coach, bem nessa época ali de transição, onde já estava mais tumultuado. Aí entrou muita modinha, né? O coachzinho, aquela coisa toda assim. Sim. Só que hoje, principalmente nos meus atendimentos de terapia, né? Nas consultorias que a gente faz, eu vejo o quanto isso foi importante. Por quê? Porque justamente o que as pessoas buscam na hora de uma terapia, na hora de um coach ou uma mentoria? Elas querem respostas prontas. Por quê? Porque elas querem culpar alguém depois. Porque elas querem, dando certo ou errado, vai dizer, não, mas o mérito não foi meu. É o merecimento mais uma vez. Uhum. Porque se deu errado, foi o Fabrício que mandou eu fazer. Né? Foi o Ramon que mandou eu fazer. Não, o Vitor mandou eu fazer. Não, você tem que fazer com que ela pense para que ela dê a resposta. Porque a resposta está dentro dela. Só que muitas vezes ela não tem clareza daquilo ou ela não quer admitir aquilo. Né? Alguns dias atrás eu lembro que eu atendi uma cliente, numa conversa, a gente conversando, ela com algumas dúvidas, né, tomar decisões. Tá, me conta mais. E ali ela foi soltando. Aí no final, a gente desenrolou a conversa e falei, tu percebeu onde é que tá a resposta que tu estava me perguntando lá no começo? Aí ela parou, olhou, verdade, né? Falei, tu já me respondeu? Tu já sabe a resposta, só não quer admitir ela. Então coloca pra fora, dela está, mas se fosse tu, olha só, e se fosse você, o que você faria no meu lugar? Mesmo sabendo da resposta, mesmo tendo buscando o quê? A confirmação. Uma validação. E a gente na consultoria, a gente usa isso, a gente fala como isso é o culpado pago. Né? Às vezes a empresa ela contrata um consultor para ir lá fazer o trabalho para ela, que na verdade não é uma consultoria, é uma fazedoria, porque ele, né, quer sentar ali e só ver acontecer. Sim. Aí quando dá errado, ele diz, poxa, mas foi o Fabrício que me vendeu aquela consultoria e não deu certo. Né? Então hoje na Drax, justamente a gente tem muito essa metodologia, que é o quê? Ensinar a pessoa o que fazer, como fazer e o porquê fazer. Então a gente trabalha essa cultura junto com o dono da empresa, primeiramente, e depois com os cargos de liderança e depois com os colaboradores, para que eles estejam alinhados com o mesmo propósito. Senão a coisa não funciona. Porque senão tu vai lá só falar, treinamento. Isso é muito importante, porque tem algumas empresas que o dono não quer fazer.
eu vou contratar aqui para os liderados. Mas enquanto não tiver um alinhamento da cultura, não vai mudar nada. Porque todo mundo tem que estar alinhado, pensando igual. Exatamente. E é mais fácil mudar a cultura começando de cima do que começando de baixo. Total. Com certeza. Inclusive, olha só, a gente tem a metodologia nossa que a gente tem uma mentoria que chama Papo de Dono. O que é o Papo de Dono? A gente reúne só os donos do negócio e a gente ajuda eles a trazer a consciência deles para baixo. Tá, mas como assim? Realmente descer, para que eles cheguem no nível do colaborador dele. Nós temos uma mentoria para os colaboradores, a gente vai elevar, e a do dono para a gente equilibrar, para que eles estejam alinhados. Porque muitas vezes a gente vê essa distância, né? O dono tá ali com aquela mentalidade, uau, vamos para cima, vamos fazer, mas às vezes o gerente dele não tá. Né? Eu vejo muita dificuldade hoje dentro das empresas que a gente está visitando, às vezes a gente é barrado lá na gestão. A gente chega lá oferecendo uma oportunidade de parceria, de benefício, mas o gestor, o líder, não leva para o superior, para o gerente. Por quê? Porque ele está tão confortável no espaço dele que ele sabe que se entrar alguém ali vai mudar alguma coisa. Exatamente. E vai correr o risco dele sair da zona de conforto, né? Ou até mesmo ele cair. Né? Esses dias a gente atendeu uma multinacional aqui da região e foi muito incrível que a mulher que era gestora do RH, né, deu até muito atenciosa, só que ela foi assim meio que, né, tipo, não, aqui tá tudo certo, porque a minha empresa é uma multinacional e nós temos todos os processos. Aí a gente foi conversando, dando corda para ela. Daí a gente, deixa eu perguntar, quantas unidades vocês têm hoje na empresa? Nós temos 5 unidades, uma aqui, uma em Gaspar e a outra acho que era Belo Horizonte, Goiás, né, Brasil afora aí. Aí a gente perguntou, e qual foi a última vez que vocês deram um treinamento para essa equipe? Ela parou, travou. Não, veja bem, porque hoje com a internet a gente conversa todos os dias com eles. Não, mas a minha pergunta foi presencialmente. Né, um treinamento ali junto, tete a tete, para, né, entender ali o... Ela parou de novo. Ela disse, olha, veja bem, já faz mais de um ano que a gente não conversa. Inclusive, a gente não tem essa cultura na empresa. Eu falei para ela, tá vendo? Será que não é aí que está o furo de vocês? Tudo bem, a empresa de vocês é multinacional, muito bem conhecida, renomada, mas se vocês ajustar esse processo aí, a comunicação não vai fluir melhor? Porque pela internet funciona, só que não é aquela coisa de estar junto. Então, se você não trazer essa cultura para a empresa, não trabalhar no mesmo pensamento, a unidade A vai estar de um jeito, a B vai estar de outra, os gerentes não se comunicam, os gestores não fluem. Só que daí a gente entendeu o quê? A pessoa que é o CEO da empresa, ela nem conhece essa realidade. Por quê? Porque não chegou nele ainda. Porque daí as pessoas que estão abaixo vão o quê? Vamos levando, vamos tapando. Então fica muito confortável, sabe? Então eu vejo assim que hoje as pessoas estão deixando muito dinheiro na mesa nesse momento, porque às vezes tem um negócio, um produto bom, tem uma empresa com grande potencial, mas não consegue evoluir por falta de um mentor, por falta de um conhecimento, por falta às vezes de uma simples habilidade, né? Às vezes botar uma pessoa no comercial, uma pessoa que vai fazer realmente acontecer ali, senão a coisa não vai. Aí a empresa fica travada. E oxigenar, né? Tu comentou ali o do presencial, né? Às vezes não é a questão de... É o se fazer presente, é o mostrar preocupação, é o estar lá, passar a mensagem que quer passar, realmente olho no olho, né? Exatamente. Isso faz muita diferença, né? Isso traz um aconchego para o colaborador, o cara veio até aqui conversar comigo, né? Eu faço parte disso, entendi, tirei minhas dúvidas. O pertencimento, né? Você vai fazer... O colaborador vai ver ao que ele pertence, né? Senão ele fica cada unidade no seu ali. E ele vai achar só um número ali dentro, né? Isso é ruim. Até tem uma coisa que a gente trabalha muito, que é o que? A cultura de sonhos, né? E isso foi uma coisa que a gente conseguiu pegar ela, assim, essa mesma mulher no pulo, que a gente perguntou, qual que é o teu sonho, o teu objetivo dentro da empresa aí? Aí ela parou e ela disse assim, eu queria acabar meu apartamento. A gente falou assim, aí tá o gancho dela. Então imagina só se o dono tiver essa visão e ele conseguir entender qual que é o sonho de cada colaborador dele. Às vezes o dono está lá motivando as pessoas, os colaboradores, através do dinheiro, através de um prêmio, né? Um prêmio de frequência, sei lá, uma cesta básica, mas às vezes não é aquilo que a pessoa quer. De repente, se ele desse para ela uma viagem, se ele desse para ela um presente, qualquer coisa, mas o que ele realmente quer. Então, quando a gente traz essa consciência para as pessoas, tudo flui, porque a pessoa vai trabalhar engajada com o negócio, sabe? Eu lembro, olhando para trás para minha jornada de CLT, eu tinha um perfil muito autoritário dentro do negócio. E por eu não ter o conhecimento, muitas vezes eu queria que as coisas funcionassem do meu jeito. Por quê? Porque eu fui ensinado assim. Não, tem que ser assim porque é assim que funciona. Eu sei que é assim. O meu jeito é o melhor. Meu jeito é o melhor. Só que eu não desapegava. Aí eu olho hoje e disse, olha que idiotice, né? Porque como era simples eu delegar para alguém, ensinar alguém a fazer, e tudo bem ele fazer do jeito dele. Porque o resultado seria bom ou talvez melhor do que o meu.
E muitas vezes eu olho para trás e vejo que as pessoas tinham boas intenções e faziam as coisas igual eu, ou até melhor. Só que eu não, tinha que ser do meu jeito, sabe? E para o empreendedor desapegar disso, né? Entender que assim, outras pessoas vão fazer a mesma coisa, até melhor, Exato. de um outro jeito, né? Exatamente. E assim, o delegar é muito complicado. Muito, né? Assim, muito. tu desapegar daquele teu filho, digamos assim, não, agora toca que eu preciso olhar outras coisas, mas tu fica, né, um olho lá, um olho cá, mas sempre assim, fazendo um microgerenciamento, não desapegando, não delegando de verdade, né? Exatamente. Então isso é uma dor um desafio muito grande, tá? grande, É até inclusive um dos meus gestores que foi assim que me treinou nessa área. Até hoje eu sei que ele tem essa dificuldade ainda. Ontem eu estava conversando com um cunhado meu que é líder da empresa dele, e esse cunhado começou comigo trabalhando. Eu ensinei para ele, né, todas as habilidades. E eu sempre dizia para ele assim que mesmo eu sendo mais experiente, eu admirava muito o jeito dele de gerenciar as pessoas, liderar, porque ele tinha um jeito muito leve. Ele conseguia ter as pessoas na mão dele, tipo, brincando, sorrindo, distraindo, fazendo piada, e eu era muito sério. Eu era aquele cara, tipo, né, fechava a cara e tinha que ser... Não era o líder, era o chefe. Sim. E quando a gente começou a trabalhar junto, o que aconteceu? Eu comecei a deixar para ele a parte de equipe, que eu tinha dificuldade, e eu cuidei mais dos processos, onde realmente a coisa funcionava. E funcionou muito bem, né? E hoje ele está dentro dessa empresa lá, coordenando a equipe do pessoal, e ele brinca, ele diz assim, às vezes, o nome dele é Elisandro, que é o dono da empresa, né? Até se ele ouvir aqui, ele vai pegar depois, mas ele sabe que é verdade. Ele diz, Elisandro, vai pro teu escritório, fica lá, deixa que a produção eu cuido. Sim. Porque senão aqui não dá certo. Por quê? Porque o Elisandro é um cara mais enérgico, ele quer fazer acontecer. E o meu cunhado Edgar, não, é mais aquele cara na maciota e tudo mais. Só que ele consegue, cara, fazer com que a equipe trabalhe do mesmo jeito. Sim. O resultado melhor ainda. E eu dizia, cara, um dia eu quero ser que nem esse cara, sabe? Eu admirava aquilo. E hoje, assim, eu vejo que as habilidades, né, o conhecimento me trouxe essa facilidade de entender, a desapegar. Né? E dentro do que tu falou, a gente trabalha um pilar que é o quê? Os 3 pontos do empreendedorismo. Primeiro ponto é o quê? É o operacional, onde você faz tudo. Você paga a conta, você compra, paga boleto, né? Você tem que ver. E esse período é super importante, porque é ali onde você vai criar casca, é ali que você vai adquirir mais habilidade. Só que ele tem que ter uma data para sair dali. Você precisa colocar, cara, é 1 ano, são 2 anos, mas eu preciso ter uma data para sair. E dali você vai passar para a parte gerencial, onde você já vai olhar de uma outra forma. E você vai ter algum colaborador bem treinado para fazer o que você fazia operacional. 1, 2, 3, né? E o terceiro passo, e eu vejo que hoje é o mais importante, é a parte estratégica. Uma empresa ela não funciona se não tiver estratégia. Se não tiver o dono ali em cima pensando qual é o próximo passo, o que a gente vai fazer daqui 1 ano, daqui 5 anos, né? Que compra vamos fazer, que máquinas vamos vender, a coisa não vai funcionar. E é algo complexo, né? Muito trabalhoso tu pensar no futuro, né? Exatamente. Tipo assim, como é que tu pensa na tua empresa e às vezes assim, o próprio risco que tu corre com isso, né? O risco tanto financeiro, ou enfim, teu, mas também depois de um tempo tu começa a pensar que a empresa, quantas famílias eu tenho aqui comigo, né? O que eu posso arriscar e botar em risco tanto a empresa que eu criei com tanto carinho e de tempo, né? Quanto também as pessoas que estão trabalhando aqui comigo, né? Então assumir esse risco para conseguir pensar no futuro com um pouco mais de clareza e chegar nesse nível estratégico é muito complicado, né? E realmente assim, sozinho é complicado. Mas agora pense se você tiver um mentor que já passou por esse caminho. Olha quanto tempo ele vai encurtar da tua vida. Uma pessoa que já tem 20 anos de experiência no mercado. Hoje nós temos o nosso diretor comercial na Drex, o Luiz Bento. O cara tem 20 anos de estrada comercial. O cara já trabalhou em várias multinacionais, Coca-Cola, Danone, Nestlé, todas as marcas de alimento ele trabalhou. Ele tinha uma frequência muito grande presente ali, aprendendo tudo. Tu acha que o cara, né, hoje ele é o quê? Hoje ele é o cara que ele conhece todos os macetes ali. Se eu precisar de uma dica, Luizão, tô com essa dificuldade aqui. Prospectei um cliente, ele não me respondeu. Como é que eu faço? Fabrício, tenta isso, depois tu me diz. Eu vou lá e faço e dá certo. Porque ele já passou por esse caminho. Agora pensa se eu for lá querer fazer isso sozinho. Não, eu vou lá na empresa X, uma multinacional, e vou lá bater de frente com a mulher lá para querer entrar. Não vai. Ele vai ter as habilidades de como a gente chegar, como a gente prospectar o cliente. E esse é o papel do mentor. Essa é a importância de uma empresa ter uma consultoria do lado dela para estar assessorando. Porque vai encurtar o caminho. Aí às vezes vem aquele dono, né, mente fechada e diz, não, mas eu não vou gastar dinheiro com isso. Só que daí ele não olha que na mesa dele está ficando um monte de dinheiro parado. Às vezes o dono da empresa está sentado num cofre cheio de dinheiro, mas ele não tem a chave para abrir. E quem é que vai abrir esse cofre? É o mentor. Porque às vezes uma dica que ele vem ali e dá, ele muda o jogo. Aquele olhar de fora, né? Olhar de fora. Semana passada eu atendi um cliente do Mato Grosso, ele da cidade de Alto Floresta, e tem uma loja de imóveis lá. Se vocês verem as fotos da loja dele, parece a Casas Bahia. Tudo que você precisar tem na loja dele.
E ele falou para mim, cara, eu não tô conseguindo vender. Não tá saindo venda. Eu falei, tá, mas peraí, tem algo errado, né? Tem produto, tem cliente, tem loja, tem mercado e não vende? O que tá faltando? Aí a gente foi indo, falei, cara, me mostra o que tem aí na loja. Quando ele mostrou, eu falei, não, cara, você tá de brincadeira comigo. Tu tem tudo isso e não tá vendendo? Ele, cara, tá difícil e tudo mais. Por quê? Ele tava focado no problema. Aí eu perguntei pra ele, tá, cara, como é que tá a tua fachada da tua loja? Como é que tu tá anunciando isso aí? Como é que as pessoas estão vindo na tua loja? Ele parou assim e disse, cara, não tinha pensado nisso. Eu falei, primeiramente, se tu tem uma loja com esse estoque tão grande, o que tu precisa? Trazer pessoas para ver teu estoque. Falei pra ele, cara, bota teus móveis ali na porta. Falar pras pessoas, mostrar pra elas que tu tem, né? Olha como é simples, cara. Sim. Mostrar para as pessoas, ele não tava mostrando. Simples assim. Aí a gente pensa, nossa, mas que ignorante. Mas é porque ele tava focado no problema. Aí o simples fato dele ir lá e colocar uma fachada nova na empresa dele, ele fazer um anúncio lá numa rádio, ele fazer o perfil do Google dele ter mais visualização e mais, né, compartilhamentos ali, ter mais estrelinhas, pronto, ele já subiu lá no topo do negócio. Em uma semana ele faturou o que ele não tinha faturado o mês todo, com uma simples dica. Então você pensa uma consultoria onde você vai ter uma pessoa te orientando todo dia, onde você vai ter um processo, onde você vai ter um coach, né? Hoje a gente que tem as ferramentas, a gente sabe que todas elas são favoráveis a um processo de negócio, na contratação de um funcionário, tudo funciona. Mas qual é a empresa que utiliza isso? São poucas, porque elas ficam insistindo, né, batendo cabeça ali naquele mesmo processo de sempre. Então ela não evolui por quê? Por falta de conhecimento. Por falta, às vezes, de vontade, né? Ou até mesmo eu digo assim que é a questão do orgulho, né? Não, eu vou fazer, eu vou conseguir, né? O orgulho é pesado. Não, o orgulho fere muito. A própria sensação de querer ter controle. Você querer estar sempre no controle, que é o que te impede de delegar, às vezes, também, né? Faz isso, né? Total. Porque você pensa assim, vai ter alguém de fora aqui me olhando. Vai ter alguém de fora me julgando. O julgamento. O medo do julgamento. Sempre falta isso também, né? Porque, vê, olha só, ontem eu em Blumenau conheci um centro de inovação. Eu nem sabia que existia isso. Ali no prédio da FURB, na Tupava Seca, ali perto da Gaita Zering, não sei se vocês conhecem. Trabalhei um tempo lá. Conhece? Uhum. Cara, eu achei fantástico aquilo. Falei, caramba, aqui do lado de casa um centro desse com toda a tecnologia, startups ali multimilionárias dentro. Aí o cara falou pra mim, cara, sabe o que tem aqui dentro dessa sala? Eu falei, não faço nem ideia. Ele falou, aqui dentro tem uma empresa que ela produz um sistema do Google Earth para Microsoft, lá para Google, né? Para Google. Falei, caramba, como assim? Ele falou, e tem um detalhe que eu preciso te falar, cara. Nossa região, o Brasil, a Santa Catarina não compra deles o produto. Eu falei, tá, mas como assim? Os caras vendem para Google e Blumenau, Santa Catarina não compra dos caras? Caso de ferreiro, né? Aí olha só, como vem a ignorância, o ego, né, o orgulho. Os caras compram da Alemanha o sistema que o Blumenau produz aqui. Então o Blumenau vende para a Alemanha. É gringo, é melhor. Vocês entendem como que é? A Alemanha revende pros caras. Né? Aí com certeza a Alemanha ganha um dinheirão em cima, porque daí é mais caro, mais valioso e é gringo. Cara, então assim, hoje a gente tem às vezes do lado de casa o acesso, né, a tudo e a pessoa não aproveita. Por quê? Não, ela olha para fora. Né? Hoje a gente vê aí esse mundo do desenvolvimento, do conhecimento, tantas pessoas que cresceram, que têm conteúdos valiosos, mas eu vou lá na internet olhar o cara que tem 1 milhão de seguidor, né? 20 milhões de seguidores, porque o cara tem expressão. Tudo bem? Mérito dele que chegou até ali. Só que às vezes do teu lado tem uma pessoa que pode te auxiliar de uma forma mais prática, de uma forma mais simples. Mais acessível, né? Mais acessível. Facilita muito a vida, sabe? Então eu vejo assim na minha trajetória por muito tempo eu fiquei muito nessa de eu lembro, cara, que quando eu comecei a fazer live eu olhava assim, nossa, tem só 3 pessoas, sabe? Dava aquele frio, aquela coisa assim, vou desligar esse negócio aqui, porque daí eu entrava na live do player, o cara lá com 1 milhão de seguidores, 20 mil visualizações, eu falei, nossa, sim. Quando que eu vou chegar aqui? E quando eu... se comparando, julgamento. E quando eu coloquei no meu coração, eu falei, caramba, peraí, mas por que eu tô fazendo essa live? Eu quero mostrar para as pessoas, me aparecer, ou eu quero realmente ajudar as pessoas? Aí eu fiz um propósito comigo e com Deus, que eu dizia assim, cara, se uma pessoa entrar na minha live hoje, e essa pessoa for impactada, é o que eu preciso. Fechou. E a partir dali, por incrível que pareça, a cada live que eu fazia, eu recebia uma mensagem, eu recebia um relato, eu recebia alguém dizendo, poxa, que legal. Hoje mesmo eu participei de um programa na rádio de manhã em Blumenau, uma pessoa que trabalha na Drex lá no Mato Grosso, uma pessoa experiente já, né, de bagagem, mandou, pô, cara, que legal, né, ver você se desenvolvendo assim, eu quero desenvolver essa habilidade também. Aí eu falando com a minha esposa, disse, pá, mas que habilidade é essa? Eu não sou radialista, eu não sou comunicador, eu só tava ali, né, compartilhando conteúdo. Mas daí eu olho para trás e vejo o quê? Todo o meu processo de conhecimento, de busca,
está trazendo resultado agora. Então eu posso ajudar essa pessoa que tem olha o quanto eu vou aprender com esse cara. Um consultor formado, professor, pós-graduado. Olha a troca que a gente vai fazer, né? Com algumas dicas. E às vezes nem dica. Às vezes apenas encorajando. Como eu fiz para ele, eu falei, cara, eu tenho uma live toda quarta-feira que chama Papo de Empreendedor. Bora fazer a live comigo semana que vem? Aí o cara já, né? Sim, mas é onde? Onde eu boto ele no desafio. Sim. Onde ele vai vir falar e vai sentir mais leve. E assim vai. Eu tenho no meu Instagram ali, no Fabrício Machado Terapeuta, que é um outro perfil que eu tenho, a minha primeira live, cara. Se eu olho aquela live, me dá uns 10 minutos de nojo, assim, sabe? Dá uns arrepios, eu já nem gosto de assistir. Porque é horrível, cara. Só que eu deixei ela ali salva pra quê? Pra ver que foi ali que eu comecei. A primeira live que eu fiz, eu lembro que eu fiquei tão nervosa, eu suava. Daí acabou a live, eu joguei o celular, deu tipo um efeito rebote, sabe? Baixou a adrenalina completamente. Eu só fui pegar o celular no outro dia. Pensa, o medo de ver o que os outros iam falar. De tão nervosa, porque medo do julgamento, Exato. tudo aquilo. Mas é fazer, né? Aquilo que a gente tava falando. Você faz e faz e vai faz repetindo, e faz, né? E faz e vai melhorando. Você não pode desistir. Exatamente. É o segredo. Esse é o segredo. Imagina vocês aqui, né? Estamos aqui gravando esse podcast hoje. Imagina daqui 5 anos. Olha quanta gente vai ter passado, quanta experiência, quanto aprendizado, né? Isso que é transformador. Aí tu olha para trás e diz, nossa, olha que legal, né? Como valeu a pena isso? Então, eu vejo assim, hoje as pessoas estão muito carentes e muito se lamentando, nossa, porque eu tive uma infância difícil, né? Porque eu vim da roça, porque meu pai botou eu trabalhar cedo. Aí eu olho para minha jornada e eu também era esse cara vitimista, que nada dava certo, porque eu não prosperava porque o meu patrão não dava chance, porque a empresa não crescia. É sempre os outros, né? Mas quem aceitava tudo isso era eu, cara. Eu que tava ali. A gente tem bastante sempre. Né? E quando eu assumi esse compromisso, né? Quando eu assumi a responsabilidade, comecei a procurar tudo isso aí, eu falei, cara, é comigo mesmo. E eu olho pro meu passado hoje e disse, cara, que legal que meu pai me levava na garupa de uma bicicleta com 10 anos para ir lá fazer massa, né? Puxar tijolo para ele. Porque hoje eu aprendi a dar valor para isso. Né? Então isso me deu essa casca de chegar aqui hoje. Senão talvez... né? Nem estaria aqui. E a mesma diferença que você comentou do cliente, que tá focando no problema. A parte das pessoas focam no eu não tenho, eu não sou, no problema. Não foca na solução, não foca... Se você não tivesse procurado a consultoria, se você não tivesse visto que tinha alguma coisa errada e procurado a consultoria, você estaria naquele processo. No mesmo processo. Focando no problema de por que eu tenho dinheiro, por que eu não tenho dinheiro, por que eu tenho dinheiro, por que eu não tenho dinheiro. Exatamente. A partir do momento que você foca na solução, você procura a solução, procura um mentor, procura uma forma diferente de fazer, que o resultado vem. O resultado vai vir, ele é consequência, né? Eu sempre digo assim que, né, no começo para mim foi muito difícil, tá? Confesso assim que eu desapegar aquela coisa de CLT, tanto que na imersão que eu fui lá, o método TES, eu tive uma conversa com uma pessoa e eu ali naquela reclamação ainda, nossa, cara, porque eu quero fazer isso, mas a coisa não vai e tudo mais. E em poucas conversas ele falou para mim assim, eu lembro até hoje que ele falou assim, cara, posso te falar 2 coisas? Eu falei, claro, né, tô aqui para te ouvir. Aí ele falou assim, ó, tu precisa mudar 2 atitudes em você. Eu falei, tá, então me mostra qual que eu quero mudar já. Sim. Ele falou, a primeira, você tá empreendendo, mas a tua mente tá no CLT. Cara, quando ele falou aquilo, não precisou falar mais nada. Foi a mesma coisa que desse um soco na orelha. Porque eu entendi que eu tava... Por favor, não fala a segunda. A primeira já doeu. Já doeu. Só que foi uma coisa que eu disse assim, aquilo me virou a chave de um jeito que eu disse, cara, é verdade. Eu tô empreendendo, mas eu quero a tal da segurança, eu quero ter o meu horário, né, certinho, eu quero ter tudo isso, e não existe isso. Ou eu decido, né, o que a gente falou antes, ou eu decido realmente encarar tudo, ou nada. Ou eu volto a bater meu ponto ali 7 da manhã e 5 da tarde, ou eu encaro esse processo aí. E ali mudou o jogo pra mim, com uma simples dica. Então, por quê? Porque o cara já tinha passado por esse processo. E em poucas conversas ele já identificou onde estava a minha dor. Então, muitas vezes a gente fica ali patinando e reclamando, né? Ó céus, ó vida, ó azar. E a coisa não vai, né? E o problema tá onde? Tá aqui. Sim, o problema tá comigo, né? E a coisa só vai funcionar quando eu me mexer, senão sim, não vai. Com certeza. Tem um ponto que você falou até um pouquinho atrás, mas eu gostaria de resgatar aqui para a gente comentar um pouquinho, que é essa diferença que você comentou do empreendedorismo, né? A falta de responsabilidade versus a liberdade, né? Exatamente. Então, assim, muitas pessoas querem falta de responsabilidade, né? Só que a cabeça delas está na liberdade, né? Não, eu quero aquilo para estar mais tranquilo na minha vida, mas na verdade não é exatamente isso que está buscando, né? Tá querendo não ter tanta responsabilidade quanto... quanto... ter a liberdade, mas eu quero pagar o preço para ter essa liberdade. Eu não quero ser autorresponsável, eu quero a responsabilidade. Exatamente. Esse negócio de não querer a responsabilidade é muito assim, ó, é porque é mais fácil culpar o outro, né?
Se der certo, fui eu. Se não der, É o tal do culpado pago, É, né? o culpado Voltamos mais ou pago. menos no culpado pago. Cai lá também, né? Na mesma história. E assim, ó, isso que tu fala, cara, eu vejo hoje que é muito relacionado ao boom da internet, tá? Se a gente for olhar pra internet, parece que os resultados são tão fáceis, né? Aí tu olha lá, vamos citar aqui, o Wendel Carvalho, Pablo Marçal, né? São hoje, eu considero os grandes players do Brasil. Aí todo mundo viu os caras explodindo na pandemia, né? Se olhar o Pablo, foi ali em 2019, 2020. Mas olha quantos anos que eles estavam na jornada, caminhando e batalhando para isso. E ali foi numa virada de chave, num detalhe que eles conseguiram explodir. Aí as pessoas entram hoje num negócio, elas entram hoje no digital, né? O Victor trabalha muito com isso, e elas acham que o resultado vai vir assim. Aí ela não olha pro trabalho que tem que fazer por trás daquilo ali. E ele vai vir. Essa tal liberdade, ela vem. Só que tem um tempo. Você precisa preparar, né? O nosso diretor ali, o meu mentor, o Luiz Bento, ele fala muito. O trabalho, ele tem que existir no offline. O online ele vai ser consequência do offline. E muitas pessoas hoje, e eu digo muitas, e eu também me incluo nessa, porque eu também estava nessa aí. Eu achava que eu aparecendo aqui, fazendo uns posts, fazendo uns vídeos, fazendo live, pronto, todo mundo vai me conhecer. E não vai, gente. Se eu não voltar pra rua, né? O Miro fala muito isso, né? Eu converso muito com o Miro, eu gosto muito da metodologia dele. Ele fala, Fabrício, a gente tem que voltar lá atrás. Ele tem um caderninho dele que ele anota os contatos, vamos ligar por um, mandar mensagem e tudo mais, porque é aqui que o negócio funciona. E é real. Só que daí o que acontece? As pessoas olham assim, aquele marketzinho, né? Você quer ter liberdade financeira? Arrasta para cima. Você quer ter liberdade geográfica? Arrasta para cima. E todo mundo entra no arrasta para cima. Aí tu vai lá e compra um curso, 2 cursos, 3 cursos, e o arrasta para cima, na verdade, vai te arrastar para baixo. Ele cada te vez dá mais. aquela impulsão, né? Tu sai assim, puta, legal, porra, isso aqui. E trava. Travou de novo, né? Porque tu tem que trabalhar, Sim. cara. Não existe mágica, né? Eu vejo hoje assim a minha jornada na Draex ali. Até eu conseguir me consolidar aqui na cidade, até a gente conseguir mostrar quem é a Draex aqui, não é qualquer um que vai dar abertura para nós. Por quê? É uma empresa nova. Nós acreditamos no que estamos vendendo, então a gente procura passar isso. Só que as pessoas precisam de mais. É aquele tal do ver para crer, né? Preciso ver para eu acreditar. Que a gente tá falando, daí vem assim, aí a gente entra num pouquinho mais a fundo, que é a questão de cultura, a questão do ego, do orgulho, tipo, mas o Fabrício é o filho do pedreiro, filho lá da mulher que trabalhava na escola, como assim agora ele quer ser um consultor financeiro, ele quer ser agora, né, um executivo, sabe? Eu brinco muito, eu sou de Blumenau ali da região norte, e desde os 7 anos eu morei em Ituavazinha ali. E o meu pai, ele tem um apelido muito carinhoso que chama Zé Louco. Se você perguntar lá quem... O Zé Louco, todo mundo conhece ele, né? Até se ele entrar aqui, ó, minha irmã entrou agora, o Zé Louco, eles conhecem. Por quê? Meu pai sempre foi um cara assim muito espontâneo, muito alegre, onde ele chega gritando e apavorando, aquela coisa toda assim, Aquele sabe? se chamar pelo nome no bairro, ninguém sabe quem é, né? Mas Perguntar quem é o José Luiz Machado, cara, pode ver que é cobrador, foi a polícia. Melhor nem achar mesmo. Então não acho. E é incrível porque assim, ó, todo mundo me conhece lá, mas todo mundo me conhece como? O filho do Zé Louco. Essa semana passada era aniversário do meu pai, eu fui lá em Itajaí, ele mora lá, fui almoçar com ele, e tinha um amigo dele que, né, eu conheço desde quando eu era criança, e ele perguntou, cara, o que tu tá fazendo? Quando eu contei ele, a gente indo no mercado, assim, ele parou, ele olhou pra mim assim, como tipo, como assim, cara? Como assim você, né, nessa profissão, estudando assim? Eu falei, não, né, me desenvolvi e tudo mais. E ele disse, cara, te vejo quase todo dia na rua e tudo mais, e nem imaginava que você, né, tava chegando nesse nível de conhecimento, de aprendizado. E para nós que estamos se desenvolvendo é muito simples. Só que daí a gente olha para as pessoas ao nosso redor, elas não entendem isso. E às vezes a gente acha que todo mundo tem que saber que eu me tornei, né, um terapeuta, que eu me tornei um executivo. Mas não, se eu não falar, ninguém vai saber. E outro detalhe que entra muito nisso é o quê? As pessoas próximas de você, eu vejo isso muito olhando para a mãe, né, às vezes para um tio, eles têm medo do teu crescimento. Porque eles não passaram por aquela jornada, então a experiência deles, eles não sabem o que pode acontecer. Mas como assim, Fabrício? Tu vai largar do CLT e tu vai empreender agora, na pandemia? Tu tá maluco? Não é o que a gente ouve, né? Na pandemia, é o cuidado, né? É o cuidado, e não é por maldade, é porque, né? É o mapa que eles têm, né? Isso. Em 2020, ali na pandemia, a minha esposa largou um emprego de 20 anos. Ela trabalhava como doméstica numa casa de família. Aí, em meio a toda aquela loucura, ele teve que sair. Sim. Eu larguei saí da estamparia ali com praticamente 18 anos de profissão também, fui empreender. E todo mundo, eu lembro que minha mãe ficava assim,
Mas tá tudo bem aí? Tá Meu passando pai, fome? tá precisando de alguma coisa? Ô filho, ó, se precisar de dinheiro, né? Que eu hoje ajudo meu pai nas contas dele, então Sim. tem acesso. Ó, se precisar de... Até hoje ele fala, ó, se precisar de dinheiro, tem lá na conta, sabe? Então, assim, ó, não é por maldade, Claro. mas é aquela coisa que lá no inconsciente trava a gente. Porque a gente fica pensando, pô, mas peraí, meu pai tá me travando de novo, sabe? E se a gente não desbloquear isso, gente, tu fica patinando, sabe? Tu não vai. Eu lembro que... E olha só como isso é doido. Uns 15 dias atrás, meu sogro chegou em casa nem lembro que dia que era, acho que era uma quinta-feira, 10 horas da manhã. Aí ele mora próximo ali, foi lá tomar um chimarrão com a minha esposa. Aí minha esposa me chamou, fui lá, meu sogro olhou assim, tipo, aquela cara assim, né? Tá em casa aí? Aí meu sogro trabalha também em construção. Ele falou, ó, segunda-feira eu vou começar uma obra na igreja ali, vou colocar, ele faz calçamento. Se tu quiser lá fazer um bico comigo lá, trabalhar, vamos lá. Aí eu falei pra minha esposa depois, né? Olha que interessante, né? Tipo, na cabeça dele, talvez fique pensando, pô, tá em casa, né? Não tá trabalhando, não tá ganhando. Sexta-feira, Tá precisando de ajuda. 3 horas da tarde, porque Deixa eu ajudar esse menino. Deixa eu ajudar esse cara, porque eu não quero ver minha filha e meu neto passar fome, né? E assim, gente, hoje eu levo isso com muita leveza, porque eu entendo que não é por maldade, né? Porque na cabeça dele, tipo, pô, peraí, como é que tá isso aí? Tá trabalhando o quê? Como é que tu tá ganhando? E a forma delicada dele ainda, né? De hoje ele falar assim, ó, ô, tá em casa? Não, É. se quiser fazer um bico, tá Sabe? disponível. E olha É uma só, forma de... que assim, ó, mesmo entendendo tudo isso, na hora de se, cara, peraí, um dinheirinho ia bem agora. Eu vou lá trabalhar com ele 2 dias. talvez não seja né? tão... Talvez não seja tão mal. Mas disse, não, mas peraí, vamos, volta, rebobina aí, que teu negócio agora é outro, né? Vamos focar aqui. Sim. Mas é incrível porque a gente se pega nisso às vezes, sabe? Se a gente não se policiar, cara, a todo momento. É um amigo te convidando pro churrasco, é um amigo querendo tomar uma cerveja. E assim, não é por maldade que você não vai fazer isso. E como eu digo, não é porque tu tem que abandonar tudo. Só que você vai ter que escolher momentos. Né? Eu percebi na minha jornada que para eu conseguir mudar de resultado, eu tinha que mudar meu ciclo de amizade. Eu tinha que buscar outros ambientes para eu estar frequentando. Né? Pessoas com outro... Hoje o mercado que eu atuo de consultoria. Meus amigos, ninguém vai comprar consultoria de mim. Até hoje, poucos amigos meus foram fazer terapia comigo. Por quê? Porque é o Fabrício, é o filho do Zé Louco, né? Então hoje eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar aqui, é num podcast onde a gente vai conhecer outras pessoas, né? É num programa de rádio, é indo nos treinamentos, nas palestras. Então aí a gente consegue entender que o ambiente precisa ser mudado, senão a gente não evolui. Se eu for lá dentro da estamparia, até hoje, eu tenho meu coração ainda tá na estamparia lá. De vez em quando eu mando mensagem. O nome dele é Vitor, o meu último chefe. Ô Vitor, vamos participar do treinamento lá? Nem responde. Eu mando vamos participar né? A gente vai ter agora Empreender Já em Blumenau lá. Cara, R$59 de ingresso. É tipo o preço de nenhuma pizza, né? Então, assim, dinheiro não é um problema. Sim. Mas a pessoa não quer lá pagar o preço e ficar um dia sentado aprendendo. Porque na cabeça dela, isso não é importante. Só que nós que já estamos, né, um pouquinho à frente, a gente sabe o quanto isso muda a vida da gente. Mas tudo bem, a hora eu acredito que eles vão. Cada um tem seu momento, né? Cada um tem seu processo. É o processo que tem que ser respeitado, né? Isso eu acho que você falou ali, eu acho muito importante, porque na sociedade hoje as pessoas não sabem priorizar. Elas não sabem dizer não. Não é muito difícil, porque você tem uma vontade que as pessoas gostem de você. Então você dizer não, eu tenho o meu projeto é a coisa mais importante pra mim, meu propósito é a coisa mais importante nesse momento, e eu não posso sair com você. Você acha que a pessoa vai deixar de gostar de você? Eu não posso ir nesse churrasco. Então muita gente acaba deixando seu propósito de lado, seu projeto de lado, por querer agradar os outros, por não saber se posicionar, não saber dizer não. Exatamente. Não saber se priorizar. E o não, assim, a gente... De novo, assim, parece que é muito inconsciente algumas coisas, né? No sentido, assim, a gente às vezes dá um não porque é um amigo de longa data, porque não quer ferir a pessoa, né? Não é nem ele deixar de gostar de mim, né? Mas eu quero agradar ele de alguma forma, porque ele é querido pra mim, né? É medo de magoar. Então, assim, medo de magoar, só que é um sim ali, um outro sim aqui, um sim pequenininho ali. Nunca são coisas grandiosas, né? Mas é um pouquinho ali. E quando tu começa a dizer não pra algumas coisas, de novo, né? Não é que sair dizendo não pra todo mundo, se isolar numa caverna, né? Exatamente, Mas, tipo assim, quando tu começa a dizer não pra algumas coisas muito porque tu encontrou talvez um objetivo ou criou uma meta que tu quer buscar agora, aí as coisas começam a se encaixar um pouquinho, né? Que eu vejo assim, eu passei há pouco por uma transformação assim nesse sentido. Eu digo transformação na cabeça, assim, eu comecei a pensar um pouquinho melhor nesse sim e nesse não.
né? Eu era um cara muito do sim, né? O sim senhor lá no filme, né? É que tu quer. Então eu quero, natural, eu quero ajudar. E assim, às vezes nem era de. Ninguém tava querendo passar a perna em mim, fazer algum mal. Não. Pô, Ramon, tu podia me ajudar nisso? Claro. Pô, tu podia. Claro. Tu quer servir? Ramon, vem aqui em casa. Sim. Eu queria servir e ajudar todo mundo o tempo todo. Né? Mas a partir do momento que começa a encontrar um pouquinho de ti mesmo, encontrar o teu objetivo, a tua meta, o que tu tá querendo buscar, tu começa a selecionar um pouquinho mais, né? E daí tu começa a dizer alguns nãos. E assim, Dói bastante no começo. Você não tem noção quanto eu sofri mas com depois isso. tu vai criando um pouquinho de casca ali em relação a algumas Exato. coisas, né? E isso que ela falou é muito importante, que quando você entende qual que é o teu objetivo, você começa a dizer sim pro teu objetivo e não para as propostas, né? Hoje eu sou muito assim, cara, alguém me oferece alguma coisa, eu olho assim, tá, peraí, tá de acordo com o que eu quero? Isso aqui se encaixa com o meu propósito, né? Tá, beleza, sim. Alguns dias atrás, há 15 dias atrás, tinha o meu evento lá em Blumenau, Empreenda Já, e na quinta-feira eu tenho um grupo ali do grupo de socorristas que a gente participava, e foi até pertinente isso aí. Pessoal, vamos fazer um churrasco na sexta-feira, vamos num barzinho? Aí eu falei, cara, não dá, eu tô aqui, né, preparando material, amanhã tem treinamento e tudo mais. Aí o cara me mandou um textão assim com emoji ali, tipo, esquece dos amigos, bababá, porque agora tem que entender que tudo não é só trabalho, porque tem família e coisa e tal. Aí, tipo assim, eu já não respondo, não entro na pilha. Por quê? Porque eu entendo que a minha família tá do meu lado, a minha família tá me apoiando, que é minha esposa e meu filho, e eles sabem do que eu tô fazendo. Agora, se eu for querer discutir com todo mundo e querer agradar eles, agora, tipo, na cabeça dele não entra que eu tava ali focado, né, preparando, organizando um evento para mais de 50 pessoas, que eu tinha depois um dia todo de treinamento. Mas É uma responsabilidade grande ali, né? muito, Nossa. cara, muito. Isso aqui tá tudo bem? Então, pô, quem que é a pessoa mais leiga ali? É ele. Então eu vou discutir com ele? Não, tá tudo bem, a nossa amizade permanece, tá tudo bem. Né? Se tu quiser no evento, tá convidado, mas tá tudo certo. Mas às vezes essa postura dele vem de que você dizer não é uma coisa que ele não consegue fazer e mostra onde ele tá. Por isso que Estagnado. às vezes a tua posição de dizer não talvez agrida ele um pouco. Exatamente. Que é uma coisa que ele não faz. Então quando você sai de um certo nível, quem tá ali embaixo vai tentar te trazer. Exato, vai te puxar vai te pro puxar ambiente de volta. dela. Vai dar sua força sair dali. Isso, E você aí saber o seu propósito. Isso, porque daí o que acontece? Aí que eu começo a entender o quê? Peraí, onde eu quero chegar e quem são as pessoas que vão me acompanhar? Eu sempre... Cara, é uma coisa que eu sofri muito, tá? Eu comentei com vocês antes da minha primeira formação de coach. Eu cheguei em Blumenau assim que parecia um super-herói. Né? Botei a capa do Batman e disse, agora eu vou transformar o mundo aí. Cara, foi uma frustração total. Porque eu inocentemente acreditava que meus amigos, minha família, todos iam me apoiar. Porque, nossa, esse mundo aqui é surreal. Uhum. Aqui eu encontrei a minha transformação. Como eles não veem isso, Como né? que Eles não ninguém tão enxerga, vendo sabe? na frente. E daí eu começava, vamos. Ô, Vitor, vamos comigo? Ô, Vitor, vamos lá no treinamento. Vamos na palestra. Não vamos. E até pouco tempo atrás... É assim, ó, esse evento que eu montei em Blumenau, o primeiro evento Empreenda Já, foi assim, eu acho que ali foi a grande virada de chave para mim, que eu tava muito assim, insistindo para as pessoas, dizer, gente, vamos lá nesse treinamento, porque a imersão é legal, vai transformar, só que as pessoas não querem saber disso. Aí o meu mentor falou para mim assim, Fabrício, tu tem que começar a tirar das pessoas. Eu falei, tá, me conta mais, como assim tirar das pessoas? Ele falou, simplesmente você oferecer, explicar qual que é o objetivo, mostrar que é bom e tá tudo bem, deixa ela decidir. Porque com ou sem o Vitor, o Empreenda Já Blumenau vai acontecer. Se o Vitor quiser ir lá aprender com a gente, tá tudo bem. Mas se ele não quiser, também tá tudo bem. É uma escolha dele. Agora, eu vou me tornar chato a todo momento que ele... Vitor, vamos. Ô, Vitor, ó, tem um evento. Ô, Vitor, vamos. Tá entendendo? E o que eu entendi junto com... E daí aí tu começa a rebobinar e diz, pô, mas isso aí eu já ouvi lá atrás. Alguém já tinha me falado isso. O meu mentor, Diego Rodrigues, ele falou um dia assim, ele falou, Fabrício, tu tem que entender que na vida você tem que continuar a tua caminhada. E você tem que estender a mão. Aí você fala pro teu amigo assim, Vitor, ó, tô indo. Só que logo, Vitor, eu tô dobrando a esquina. E se tu quiser me pegar, vai ter que correr. Vitor, logo eu tô pegando o trem. E daí tu não me pega mais. Vitor, tô pegando o avião. Tchau pra ti. Então não foi eu que abandonei o Vitor, porque eu estendi a mão pra ele. Só que o Vitor não quis vir atrás de mim. E isso começou a me deixar muito mais leve. Então hoje eu sempre... E tem uma coisa assim que eu peço muito até pra minha esposa. Eu peço pra ela assim, ó, que todas as pessoas que viraram as costas para mim, ou todas as pessoas que não me deram oportunidade, ou que talvez não acreditavam no meu projeto, que se algum dia elas vierem bater na minha porta e pedirem ajuda, eu quero estar com a minha mão estendida para ela. Sabe, para que eu possa poder ajudar essa pessoa. Porque eu entendi que é o momento dela e eu tenho que respeitar. Porque imagina que eu fiquei ali quantos anos, né, na minha bolinha, e quantas pessoas talvez tentando me puxar e eu não entendia. Quantas mãos às vezes foram esticadas para ti no momento e tu não percebeu. E eu não percebi. Então, assim, por que agora eu vou julgar o Vitor que ele não quer vir comigo? Não, Vitor, ó, minha mão continua aqui. Só que entenda que cada vez vai ficar mais difícil de você me pegar. E não é por maldade, é porque eu não vou parar.
Eu sei onde eu quero chegar, então eu tenho que continuar, sabe? E isso te deixa muito mais leve de você dizer um não, de você abrir mão das distrações. Porque hoje eu vejo, assim, muitas coisas, eu analiso e digo, pô, mas peraí, isso aqui vai me levar ao encontro do que eu quero? Ou isso vai ser mais uma distração? Né? Por exemplo, depois daqui eu tenho compromisso com um casal de amigos, eu, minha família e tudo mais. É um momento que a gente separou para isso, e tá tudo certo. Mas, antes disso, eu tenho meus compromissos. Se alguém me convidasse hoje à tarde, Fabrício, vamos jogar um futebol? Vamos tomar uma cerveja? Vamos fazer um churrasco? Não, eu assumi um compromisso com o Vitor. Né? Tem um podcast para gravar. Só que as pessoas hoje querem viver muito tipo, quero agradar todo mundo, quero fazer tudo. E não funciona. Ou você prioriza uma coisa ou outra. Ou você abre mão, né, por um período da tua família, dos teus amigos, e você vai ter que ver quem está junto contigo. Né? Hoje eu vejo muito assim a minha esposa. Eu admiro muito ela e amo muito, né, a parceria que ela tem comigo. Por quê? Sempre quando a gente vai tomar uma decisão é junto e dizer, amor, o que é agora? Vamos fazer isso? Vamos. Tu me apoia? Tá, mas vai dar certo? Não sei. Só quero saber se tu me apoia, mas eu vou tentar, vou fazer de tudo para dar certo. Por quê? Eu entendo que se a gente estiver alinhado no pensamento, mesmo dando errado, não vai existir aquela cobrança, né? Aquela pressão. Porque você vai entender. De expectativa, né? De expectativa, sabe? Então, quando você entende isso, seja na vida de conjugal, vida profissional, vida pessoal, cara, é sucesso. Porque lá na frente o teu resultado, né? A gente diz o micro, o macro, o que seja, vai ser consequência do que você está plantando. Que você plantar hoje vai ser fruto lá. Às vezes a gente até brinca muito, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu comecei meu negócio agora e já quero, né, ter muito dinheiro. Esquece. Quer colher sem plantar. Exatamente. Tem que ter a plantação. E eu quero falar de um tipo de personalidade também, que vocês estão defendendo muito vocês estão muito bons. Vocês estão defendendo muito as pessoas que não querem falar não para as outras, não sei o quê. Mas tem um sem vergonha também, que não quer pagar o preço. Né? Que na hora que recebe o convite na segunda, falam sim, mas só hoje. Aí vai receber outro convite na quarta-feira para jogar bola com os amigos. Só hoje. Vou lá. Aí deixa de fazer o que tinha se comprometido a fazer, com ele mesmo. Aí chega no sábado, mas é final de semana. Final de semana tem que ter uma saidinha. E aí deixa, e vai deixando. Então, assim, eu compreendo que tem essas pessoas que se sentem mal por falar não para quem convida e que fica com o peso na consciência de se falar não, o que a outra pessoa vai pensar, né? De novo, chamei de não quer vir e tal, fica lá só trabalhando. Parece que é só trabalho, e não entende que a pessoa tá numa outra vibração. Exato. Né? Tá num outro momento, num outro pensamento. Mas também tem os que não estão querendo tanto assim. Os que querem, mas não querem. É aquele negócio que você falou agora, Paola. Quer colher sem plantar. Né? Então, montar ali num cronograma de juntar tanto por mês e trabalhar para chegar no final do ano e conquistar uma coisa, é fácil colocar no papel. A coisa mais linda é montar um planejamento, experiência própria. A coisa mais maravilhosa do mundo. Eu adoro montar planejamento. Eu sou especialista, vou dar aula de montar planejamento. Mas colocar na prática realmente exige determinação. Foco e disciplina. E ninguém é perfeito, assim. Eu tenho algumas coisas que eu tenho pontos positivos, assim, em determinação em algumas áreas, mas tem outras que eu ainda tô pecando, assim, né? Então, isso serve de carapuça também. Serve pra mim em algumas questões. Mas isso é bom porque tu trouxe já pra consciência, então tu sabe que precisa resolver. Com certeza. E assim, eu acho que ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem alguma coisa. Claro que sim. Né? Seja na profissional, no pessoal, seja na área que for. Então, assim, eu quis só deixar essa ressalva aqui para deixar claro, porque existem vários tipos de personalidade, né? Tem quem se preocupa e tem aquela pessoa que fala assim, cara, não tô na pegada agora de ficar deixando de lado, me divertir agora. Tem uma frase que você comentou de uma frase do teu pai, e tem uma frase que meu pai também sempre me falou, que é incrível, que confesso que eu tô trazendo para a consciência faz de alguns anos para cá, que ele me falava assim, que eu tenho duas escolhas: ou eu me dedico em estudar no começo e depois fica um pouco mais tranquilo, mais simples. Ou eu me divirto no começo e depois rala para dar conta de pagar as contas. E assim, eu confesso que se eu tivesse seguido a orientação dele desde quando eu, por exemplo, concluí meu ensino médio,
feito a faculdade, estudado de verdade, ter feito cursos, sabe, imergido mesmo, e adquirido um tanto de conhecimento e me esforçado para fazer acontecer, talvez hoje eu estaria numa outra condição. Mas foi escolhas, né? Eu sou responsável pela minha escolha. Então, Você já tá na consciência. já tá na consciência, então quer dizer, já é um caminho. Agora é seguir firme. E isso é importante, Vitor, porque assim, ó, tu tem filhos? Tenho uma enteada. Então, imagina só se você não traz isso pra consciência, você começa a replicar isso com a tua enteada também, da mesma forma. Eu vejo isso hoje pelo meu filho, tá? O Anthony, eu vejo assim que a educação que eu tô dando pra ele foi completamente diferente do que eu recebi, sabe? A questão de escolhas, né? Acredito que vocês também tiveram essa vivência do pai só dizer, ó, faz isso ou faz aquilo. Ou se tu não fizer isso, tu vai pagar o preço por aquilo outro. O que eu falo pro Anthony hoje? Filho, ó, tu tem essas duas opções aqui, ó. Pode escolher isso ou isso. Se você escolher o A, você vai ter consequência X. Se você escolher o B, tu vai ter consequência Y. Qual que tu quer? Gente, pra mim, fica muito claro hoje que ele vai escolher a melhor opção pra ele. Sim. Porque ele não vai querer passar, por exemplo, né? A questão de drogas. É uma coisa que a gente se preocupa tanto com um adolescente hoje. Mas qual que é o maior problema do pai, que eu olho pra trás, que meu pai sempre falava? Que, na verdade, meu pai sempre falava, não, meu pai nem falava isso. Graças a Deus, eu tive essa consciência e não precisei cair nesse mundo. Mas a grande maioria faz o quê? Ó, não usa droga. Mas não explica o porquê que não tem que usar. Ele só proíbe. O que a criança vai fazer quando proíbe? Isso que é ruim, né? Daí a pessoa vai lá... Mas por quê, né? Tá bom, É ruim por curiosidade. Não era ruim, é mentira. Tá entendendo? Mas o problema não é na hora, o problema é a consequência depois, e isso não é explicado. É o que eu passo hoje pro Anthony. Filho, ó, tu pode fazer isso sim, ninguém tá dizendo que não, só que a consequência vai ser aqui. O que tu quer? O Anthony, ele tem o sonho de ser jogador de futebol, então assim, a vida dele, até agora inclusive ele tá treinando lá, então ele treina quase todo dia e tem isso. E vocês acham mesmo que eu vou tirar da cabeça dele isso? Vou dizer, não filho, ser jogador é muito difícil, porque tu é filho de pobre e aqui no Brasil é difícil. Eu sei disso, mas eu não vou falar isso pra ele. Eu vou fazer o quê? Não vou criar ilusão na cabeça dele. A gente sempre coloca a realidade e fala, filho, ó, pra você chegar lá é possível, só que tu tem que se dedicar muito, vai ter desafios, vai ter isso. No ano passado ele teve uma experiência que ele foi fazer um teste no Clube do Atlético Paranaense em Curitiba, e foi no mês de agosto. Aí eles treinaram num dia lá que tava 4 graus, o cara colocou eles treinar na chuva. Imagina, 10 anos, 4 graus na chuva. Meu Deus. Eu entendo isso como um teste, uma peneira, para ver se realmente a criança tá disposta. Aí ele contou para nós que quando saiu do campo, foram pro chuveiro, teve meninos que teve que colocar o meião debaixo do chuveiro quente para poder tirar de tão frio que tava. Aí ele saiu do treino, a minha esposa estava com ele, eu não fui lá no teste. Quando chegou em casa, a gente sentou e conversou. Falei, filho, é isso que tu quer? Tu gostou? Aí ele, com o olhar dele brilhando, dizia, sim, pai, é isso que eu quero. Falei, então tá bom. Se você quer, a gente vai pro próximo nível. Só que o que eu vejo hoje muito? Eu vejo muitos pais querendo forçar os filhos a ser. Ah, porque o meu sonho era ser jogador e eu quero que meu filho seja. Eu sempre falo, filho, vai depender de você. O Anthony, assim, ó, ele tem jogo amanhã, a gente deixou de viajar esse final de semana porque ele tem jogo sábado em Blumenau e domingo tem lá em Pomerode. E a gente vai, a gente investe, a gente leva, a gente faz tudo por ele. E eu falo pra ele assim, filho, se chegar um momento de disser pra mim, pai, não quero mais, tá tudo certo. Tá tudo bem, eu não vou te culpar porque eu gastei, porque eu investi, não, porque é uma escolha tua. Agora, se você disser, pai, eu quero mais, eu quero fazer um teste em algum clube, vamos procurar um acesso, vamos tentar, porque a gente entende que não é possível. Então, assim, ó, lá na frente, Vitor, eu sei que ele vai entender que o pai dele e a mãe dele fizeram tudo que estava ao alcance dele, né? E não é por me glorificar ou por isso, mas é porque eu sei que ele vai estar preparado para os desafios. Né? Eu estou mostrando para ele a realidade, estou mostrando para ele o caminho. E os nossos pais, eles escondiam isso. Em coisas simples, que era o quê? Distraía muita coisa. Né? E por proteção também, por proteção, né? Por não ter conhecimento. Né? Eles não tinham essa vivência, né? Porque foram criados assim. Eu lembro de um episódio, cara, e eu olho para ele e disse, nossa, que coisa, né, ridícula. Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos essa idade, assim. E eu morava perto da escola e tinha aquelas festinhas de final de semana, tipo, era flashback, assim, né? Baladinha. E, nossa, né? Jovenzinhas, menininha lá, queria ir lá estar no meio. Aí meu pai disse assim, 8 horas da noite tem que estar em casa. Aí se não tivesse, né? Sabia que era ou aquele horário, ou nunca mais, né? Sim. O que eu fiz? Eu até falo isso pra minha esposa dela, disse, o teu pai sabia disso? Daí eu disse, agora ele sabe. E se ele estiver ouvindo, ele vai saber de novo. Vai relembrar. Eu cheguei em casa antes das 8, muito inteligente, né, cara? Aí fui pro quarto, vou dormir, né?
Fui lá, fiquei ali quietinho, tudo mais. Meu pai e minha mãe foram dormir. O que eu fiz? Meu quarto ficava na frente de casa. Abri a janela, festa. Voltei pra baladinha. Até 1h da manhã lá, né? Pulando, me divertindo e tudo mais. Aí eu penso agora, caramba, para pra pensar. 11 anos, né? 11, 12 anos ali, de madrugada, num bairro que na época nem era assim tão perigoso. Mas pensa se de repente eu fosse atropelado, se de repente fosse um assalto, se talvez um tiroteio, sei lá. Aí daqui a pouco liga o cara lá do SAMU, do hospital. Ó, seu José, teu filho tá aqui no hospital, assim, assado, com ferimentos. E meu pai, não, meu filho tá dormindo. Tu entende o quanto isso é perigoso? Porque parece uma coisa tão boba, mas eu olho pra trás e caramba, olha que perigo que era isso, né? E era uma coisa tão simples de meu pai resolver, né? Meu pai talvez me apoiar, ou talvez dizer, não, filho, não é legal tu tá lá, porque, né, vai ter isso, vai ter aquilo, aquele outro. Mas era não, tá proibido. E a curiosidade, claro que era muito maior. Então, hoje eu vejo assim, Vitor, que é tão simples a gente, não que seja fácil, né? Mas eu vejo que se torna simples com as ferramentas a gente poder orientar o filho para ele tomar decisões. E não você proibir ele de fazer as coisas. Porque eu entendo que assim, ó, todos nós temos que ter as nossas escolhas. Só que a gente tem que entender que para cada escolha, para cada ato, tem uma consequência. Então, se eu escolhi sair com um amigo que é malandro ou, né, usar droga, vai pagar. Ontem a gente estava lá na casa do meu cunhado e eram as 11 horas da noite, a polícia bateu na esquina. Daí lá tem uma vila que o pessoal fica na esquina, passando na droguinha e tudo mais. Daqui a pouco chegou a GRT ali, já pegou os meninos e o pau comeu ali. Aí eu falei, aí o meu filho, meu sobrinho falou, mas o que está acontecendo lá? Aí meu cunhado disse, tá vendo? O pai falou, tu perguntou pro pai hoje o que aqueles meninos estavam fazendo na rua. Olha o que eles estavam fazendo. O pai falou que eles estavam fazendo coisa errada e que a polícia ia pegar. Olha o que aconteceu, a polícia pegou. Sabe? Então, tu acha que o menino mesmo, uma hora que ele tiver a oportunidade, ele vai querer ir pra rua, ficar ali na esquina? Ele já vai lembrar que aquilo ali não é bom. Sabe a consequência. Sabe que é a consequência, que vai apanhar, que tem polícia. Então, pronto. Você já instalou na cabeça dele aquela programação. Então, eu vejo assim que hoje, com exemplos, com pouco conhecimento e ferramentas, a gente consegue fazer tudo isso. Seja na família, seja no relacionamento, seja no trabalho, né? Então, se torna mais simples. Não se torna fácil, porque o desafio vem, né? Todos os dias a gente tem, como o Vitor falou, nós temos nossas dificuldades pessoais, né? Nossas limitações, só que com ferramentas a gente consegue. Então a gente consegue, através de um mentor, através de uma terapia, através de uma consultoria, a ter o resultado que a gente procura. Porque muitas vezes, como eu falei, se a gente está sentado em cima de uma mala de dinheiro, a gente está sentado em cima de um bolo de felicidade e está se lamentando por falta de conhecimento, por falta de ferramenta. Exatamente. Então, tem mais alguma coisa, Ramonzito? Não. Acho que foi um papo bem bacana. Tá tão legal aqui, cara. Pois eu acho que dá pra gente dividir, vai ter muitos papos pra ver isso aí, eu tenho certeza. Deixar a gente vir a noite aqui conversando. Vocês viram que eu sou meio tagarela, assim, né? Quando eu começo, eu engato a primeira. Desce, faz mais uma garrafa de café. É verdade. Mas... Se vocês quiserem, se vocês disserem, Fabrício, vamos fazer uma virada de noite de podcast aí, cara. Bora, vamos maratonar no 12 horas de podcast, o maior podcast da história da internet. A gente vai revezando os apresentadores. Vai fazer revezando na cadeira, perguntando pra ele, né? Sim. Eu digo assim que a gente começa a entrar numa loucura, né? Que a gente entra nesse flow assim, é muito legal, porque o papo flui, né? Demais, tem o nosso diretor ali da Drex, o Luizão, e eu gosto muito dele, o perfil dele nisso. Teve um dia que a gente entrou numa live no domingo, cara, eu entrei, tava fazendo um trabalho lá, aí eu olhei, o Luizão entrou com uma live 11 horas da noite. Falei, vou assistir a live do Luizão, coloquei ali, daqui a pouco ele me chama ali, Fui lá, aceitei. A gente saiu da live 2 horas da manhã, cara. No domingo, ali virado e papo. Disse, poxa, olha que legal, né? Porque daí flui conteúdo e tu vê que assim, coisa de qualidade, né? Coisa que realmente agrega. Imagina quanta coisa boa que a gente vai tirar desse bate-papo aqui, descontraído, né? De repente, assim, as pessoas não tiveram a oportunidade de ver, de assistir aqui ao vivo, mas depois vão ver alguns cortes, vão absorver. Isso é legal, né? A gente vê essa interação. E eu acredito muito nesses projetos assim, porque a gente entende que é por um propósito só. Como o Vitor falou assim, Fabrício, vou fazer um podcast em cima da hora. Eu falei, cara, bora! Tá aqui, tem um tempinho, vamos lá, porque eu sei que isso vai fazer diferença na vida de alguém. Seja amanhã, ou sei lá, daqui 1 ano, mas uma hora a gente vai... E tá plantando sementinha, uma hora o fruto vai sair aí, né? E quando vocês quiserem... trocar experiência, bater um papo, trazer um conteúdo rico e um conteúdo, digamos assim, de verdade, né? Um conteúdo vivido, né? Exato. A experiência
de alguém mesmo, trazer pro dia a dia, que eu acho que isso conta muito, né? Demais. Fica mais palpável, fica mais real para quem tá escutando, né? Então Exato. isso é muito bacana. E quanto mais pessoas tem no bate-papo, no meu ponto de vista, é interessante, porque a gente vai falar de um mesmo assunto, só que com perspectivas e olhares diferentes, né? E aí tem pessoas que vão estar assistindo ou que vão assistir e que vão, poxa, o Vitor falou umas coisas lá que, nossa, nada a ver, mas, pô, o Ramon e a Paola falaram umas coisas que, putz, Que puxa, né? direitinho que eu precisava. Conecta uma coisa aqui, puxa uma fala de trás e o assunto conecta e traz muita informação, né? E assim, ó, se eu pudesse finalizar para deixar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, cara, seria muito simples assim, ó, que é uma frase que eu ouvi do meu mentor, que eu entendi, cara, é isso que tá faltando para mim. E é uma coisa muito simples. É somente assim, ó, saia da plateia e assuma o teu palco. Saia da plateia e suba no teu palco. Porque é o quê? É o que a gente tá fazendo aqui. É a gente parar de sentar na cadeirinha de, né, tá assistindo palestra, assistindo treinamento, buscando conhecimento e entender que nós também temos conteúdo. Exato. Por mais simples que seja, né? Ah, mas quem que é o Vitor? O Vitor é o filho da merendeira, o Fabrício é o filho do pedreiro, a Paola... Da onde que vem? Não, a gente tem conteúdo sim. Imagina que quantas vidas a gente vai conseguir impactar através disso aqui, sabe? E às vezes a gente fica lá fechadinho no nosso mundinho, caladinho, na nossa casa, na nossa caixinha do nada, e às vezes tem pessoas morrendo. Então, assim, ó, enquanto você tá aí com a boca fechada, aí do outro lado, tem pessoas do outro lado tirando a própria vida, esperando você falar alguma coisa. Exato. Esperando você abrir a sua boca, né? Com uma palavra de conforto, às vezes uma palavra de sabedoria, né? Então isso eu vejo assim, cara, olha quanta diferença a gente faz na vida dos outros apenas abrindo a boca. Mesmo que seja para tagarelar, às vezes para falar uma besteira, né? Mas a gente vai fazer a pessoa sorrir. Porque só o fato de sorrir já vai mudar o dia dela, né? Já muda total a vibração. Total. Já muda total. É algo transformador. O sorriso é algo transformador. Já viu o sorriso dela? A risada dela? Eu vou rir aqui. Ela prometeu que ia dar risada, eu não ia. Eu acho que dar risadinha pra gente fechar aqui. Eles gravaram. Eu acho que nós temos que ser mais engraçados na próxima, tá? Quem sabe sai um bastidores aí, um shorts, um curtinho ali com a risada da Paola. Com a risada da Paola aí pra gente ver. Ô, Fabrício, deixa pra nós aí qual que é o teu perfil pra galera que quiser te seguir, acompanhar o teu trabalho. E você também tem um podcast, né? Como eu mencionei ali pra ti, eu não vejo como uma conconcorrência, mas claro sim como uma parceria e agregar conhecimento. Não, falar de podcast aqui, eu acho que a gente tem que conversar. Vamos cortar os advogados aí pra gente ter vamos desligar isso aí, né? Então, cara, hoje o meu perfil comercial aqui, né? Eu tenho o perfil Fabrício Machado.oficial. Nós temos o perfil também da @Draex Consultoria, que é a empresa que né, a gente faz todo o trabalho de consultoria. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais do Fabrício Terapeuta, também tem o perfil Fabrício Machado Terapeuta. Estamos ali também, né? Eu acabei deixando separado para não misturar muito, porque né, o comercial, as pessoas acabam se identificando muito com isso aí. E para quem quer seguir os conteúdos do podcast, tá no mesmo perfil ali do Fabrício Machado.oficial. Temos o canal no YouTube, Seed Growcast. Seed Growcast, plantando semente, tá? Então, assim, ó, a gente surgiu com essa ideia. No começo eu não entendi muito o nome, mas eu disse, cara, olha que esse nome aí parece legal mesmo. Bacana. E qual que é o propósito? É a gente cultivar a semente. É o que a gente fez aqui hoje, né? A gente tá plantando a semente, a gente sabe que lá na frente alguém vai colher esse fruto aí, seja nós ou seja alguém. Então, o propósito do meu podcast é basicamente o que a gente fez aqui hoje. É trazer conteúdo de qualidade, onde a gente vai trazer papo de empreendedorismo, papo de pessoas reais, como a gente, não fictícias aí do mundo surreal, para que a gente entenda que é possível. Assim como o Fabrício começou lá, né, trabalhando numa estamparia, lavando quadro, andando com a Monarch azul. Hoje o Fabrício está aqui, né, como um diretor, um executivo comercial da Draex. Então estamos aqui gravando um podcast com o pessoal, né? Tô, graças a Deus, conseguindo ajudar muitas pessoas através das minhas terapias. Então se eu olho para o meu passado e digo, poxa, mas peraí, quem sou eu para chegar lá? Né? Aquela historinha, quem sou eu na fila do pão? Mas com trabalho, com honestidade, com prosperidade, né? E principalmente assim, ó, com disciplina, gente. Todos conseguem, tá? Então, assim, uma palavra para resumir tudo que a gente fez até agora é disciplina. Com certeza. Disciplina, você vai conseguir chegar onde você quiser. Ter a constância que o bicho... Constância a coisa vai pegar. O segredo. É o segredo. Vai ser difícil, vai sangrar, vai chorar, vai ter dias que vai dar vontade de desistir, vai também, mas vai com medo mesmo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Lá na frente, você vai entender. Teve um dia... né? Eu gosto muito, e olha que é uma incrível, que no final a gente sempre fala de Deus um pouquinho, né? Claro. E eu lembro que numa fase
difícil que eu tava passando, assim, né? Meio que uma crise de depressão, ansiedade e tudo mais. Isso foi ali em 2017, mais ou menos. Eu fui numa igreja, eu sempre gostei muito de frequentar a igreja evangélica, né? Eu fui criado em berço católico, mas a igreja evangélica sempre estava ali porque eu gosto muito do que a gente ouve lá dentro, assim, né? Então eu vejo hoje que não é a placa que muda, e sim o Deus que está ali. E um pregador, ele chegou para mim e falou assim, Deus sabe o que você está passando, só que ele manda te dizer que todo o sofrimento que você está passando vai fazer sentido lá na frente e você vai colher os frutos que você está plantando agora. E, cara, aquilo soou tão forte no meu coração que eu agarrei assim com tanta força que a cada momento de dificuldade, a cada momento que dá vontade de desistir, eu dizia, cara, mas peraí, Deus falou para mim que tem algo bom ali, sabe? E agora eu vejo a minha jornada, né, vindo os micros resultados, acontecendo, esse cara, olha só, Deus está começando a mostrar, né? E a gente tem que aprender que não são os grandes resultados que vão fazer a diferença. Nós temos que aprender a comemorar os pequenos resultados. Exatamente. Né? As conquistas diárias, né? As pequenas metas. Tá? Seja assim, ó, comemore todo dia. Todo dia comemore o resultado por uma pessoa que você conheceu, por um sorriso que você conseguiu, né, transbordar na vida de uma pessoa, por uma palavra, porque é isso que vai fazer a diferença. Que daí o resultado grande vai estar lá na frente. Às vezes você vai chegar num dia e vai dizer assim, cara, como foi fácil, né? Parece que foi uma coisinha assim, mas não foi essa coisinha. Foi a construção de tudo que chegou até ali. Então, essa é a palavra que eu quero deixar. Hoje a gente já tem bastante coisa para comemorar, então. Conhecer uma pessoa nova, trocamos uma ideia bacana. Foi, e tem tudo a ver com o assunto que a gente gravou mais cedo, né? Sobre multipotencialidades também, inclusive. Que é o que você também é e faz, né? Trabalhar em áreas um pouco distintas, mas que tem uma certa conexão, querendo ou não. Muito legal. Mano, agradeço imensamente. Imagina você ter participado aqui com a gente. Muito obrigada. Nossa, demais. Conta com a gente aí, que vocês precisarem, né? Quiserem saber um pouco mais, de poder trocar mais experiências, né? A gente pode trazer aí, com certeza, né? Estaremos sempre abertos aí para que vocês possam estar conhecendo nosso trabalho, acompanhando, e para que a gente possa estar trazendo também mais conhecimento para a galera aí, que a gente acredita que isso aí ajuda muito, né? Com certeza, vamos marcar sim. Vamos ter sempre bem-vindos. Galera, é isso, agradecemos imensamente a participação de vocês irem assistir, na verdade, né? Esse podcast que é gravado. E queremos convidar vocês a curtir esse podcast, comentar, compartilhar. Assista a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram. Tem mais algum recado final? É isso? Acho que é isso. Manda lá no grupo da família. Manda na família. Dá um bom dia, grupo, e o link do podcast embaixo. Bom dia, grupo. Compartilha nós aí. Curte, comenta, compartilha, clica no sininho, ativa o sininho, faz barulho. Faz tudo. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.